super caderno que a gente preparou uma aula super boa para vocês, então a gente precisa de umas anotações, então nosso caderno está aqui sempre nos guiando, tá? Para não falar nada aleatório, a gente preparou um passo a passo, justamente como foi o nosso no consultório, então para a gente não se perder, tá? Vamos falar um pouquinho, Fê, da nossa história, né? Que para quem não nos conhece, é importante saber quem somos, da onde viemos, do que nos alimentamos. Tá? Meu nome é Ana Graciela, eu sou dentista formada aqui pela Ubra, me formei em 2007, final de 2007, então já vai aí uns bons anos. Depois eu fiz especialização, fiz dentística na URGS, fiz pós-graduação em prótese, e fiz alguns outros cursos, tá? E eu comecei o meu consultório desde quando eu já me formei com consultório, então tu imagina, numa época que não existia, né, nenhuma rede social, né, eu montei meu consultório e ali estava eu, dentro do meu consultório, lendo livros, esperando o paciente bater na porta. Tá? Essa minha realidade foi por um bom tempo, assim, até que eu comecei a pegar algumas outras clínicas, né? Eu comecei a trabalhar em outras clínicas. Às vezes eu pegava o carro e eu não sabia para onde eu tinha que ir, porque um dia, quem mora aqui em Porto Alegre sabe que tem várias cidades perto, então um dia eu ia para Canoas, outro dia eu ia para Cachoeirinha, outro dia eu ficava em Porto Alegre, e às vezes eu pegava o carro e eu me confundia, quando eu vi eu estava indo para Canoas, que era para eu ir para... E eu tinha um consultório em Cerro Grande do Sul. Nossa, também, senhora. Que era o interior daqui, que é 2 horas, que é perto de Tapes. Então, às vezes eu pegava o carro e eu tinha que ir para Cerro Grande e eu ia para Canoas, então era assim, um embolotamento na minha cabeça, né? E eu fiquei por alguns anos assim. Até que chegou um momento, né, que eu falei assim, não dá, né? Porque eu não conseguia ficar só no meu consultório, eu tinha que ter outros lucros para complementar, né, a renda ali do consultório, porque só o consultório não tinha condições de, né, atendia meia dúzia de pacientes. E até que quando eu cheguei nesse momento, né, quando eu vi que eu estava completamente louca né, e da vida e pegando o carro e não sabendo para onde eu ia, eu parei, sentei e vi que assim não dava, né? E eu me lembro que eu falei para o meu marido e eu reclamei para ele, né? A coisa está muito ruim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Não dá. E aí foi que ele me falou, mas eu nunca ouvi tu falar de nada que tu tenha feito para trazer paciente para o teu consultório. E foi a partir desse momento que ele me falou isso que a chave caiu. E eu pensei, realmente, eu só estou reclamando, e eu não estou fazendo nada para que essa realidade mude, tá? Foi daí que eu comecei a procurar, né? Isso faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a procurar o marketing digital, tá? Que eu comecei a buscar, e naquela época, muito pouca gente falava sobre isso, tá? Que eu comecei a buscar explicações e como fazer as coisas. Foi daí que eu comecei a trabalhar o meu consultório, né, de forma como uma empresa trabalha os seus anúncios, trabalha, né, para chamar pacientes. E foi a partir desse momento, né, dessa bem a divisão de águas ali, que eu comecei a ficar só no meu consultório, porque eu comecei a ter lucro no meu consultório. Então, eu consegui parar e atender só no meu consultório, né? E a partir dali, as coisas só melhoraram, né? A gente desenvolveu, né? Eu estudei muito sobre marketing digital, muito para mudar minha realidade. E hoje a realidade é completamente diferente da que eu tinha, né? E por isso que a gente sempre fala para vocês nos vídeos, não adianta ficar reclamando, a gente tem que fazer alguma coisa. Tá? E hoje o que a gente precisa fazer é estar nesse mundo digital, né? Porque senão as coisas não vão mudar. Se tu continuar fazendo as mesmas coisas, tu vai ter os mesmos resultados, que nem o que eu tive, né? Então, essa rapidamente foi a minha história. Agora fala aí da tua transição, Fê. Eu sou a Fernanda, né? Vou fazer 20 anos de formada, então, numa geração ainda mais anterior à da Ana. Hoje eu sou especialista em odontopediatria, eu sou especialista em administração hospitalar,
eu fiz curso de odontologia hospitalar, fiz curso de pacientes especiais, quer dizer, procurei sempre estudar bastante, porque estava sempre focada nessa parte de agregar conhecimento técnico, né? E eu venho de uma época que era muito diferente do dia de hoje, assim. Hoje o marketing digital e o posicionamento digital é muito mais presente na vida de todo mundo. Eu não tive nem Orkut. Já existia, mas eu era assim quase que contra essas coisas, né? Acho que a minha situação ainda era um pouco pior, hein? Mas assim, eu vinha com uma carreira com um ritmo bom, crescente, cheguei a ter meu consultório em algumas partes da cidade, em alguns bairros diferentes aqui em Porto Alegre. Em determinado momento eu resolvi vender o consultório, fui trabalhar num lugar que eu alugava, que até ainda continua um pouco do meu tempo lá até hoje. Mas eu passei por umas situações muito específicas na minha vida, de problemas pessoais, e que quem me conhece sabe que foram bem fortes, que foram problemas de saúde relacionados com a minha mãe, que me tomaram, tipo, quase 5 anos da minha vida, onde eu perdi totalmente o foco da minha profissão. E começou essa fase de não ver resultados. Eu meio assim que, parece que eu não queria ver que não tinha resultado, sabe? Porque eu estava tão mergulhada naquele universo de ajudar, de cuidar, era um problema tão sério, que eu passava batido. Só que o que aconteceu? Chegou um momento que a lucidez bateu de volta em mim e que eu me dei conta que eu tinha perdido muito tempo da minha carreira sem fazer nada. E a realidade da odontologia tinha mudado, né? Eu precisava, então, se eu quisesse voltar a ter lucros, um bom posicionamento no consultório, eu precisava fazer alguma coisa diferente, porque daquele jeito que eu continuava não ia adiantar nada, né? E nesse período, isso faz também uns 5 anos, surgiu uma proposta de eu fazer parte de uma equipe de um outro consultório, abrir um consultório de odontopediatria junto com uma equipe de profissionais. E eu abracei essa causa, assim, mas naquela, assim, mais uma oportunidade, vamos ver no que dá. E no início o negócio não andou, era muito devagar, não dá pra gente ficar dependendo só de indicação dos outros, achar que os outros colegas é que vão te mandar paciente, né? Mas assim, e nesse meio tempo, terminou o tempo da minha mãe aqui, né? E eu me vi na realidade, eu tenho que voltar a ser dentista, eu tenho que voltar a ser feliz com a minha profissão, eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir fazer o meu consultório ter sentido de novo, ou então vou falir, né? Porque eu só tinha gastos. Quem tem consultório sabe o quanto é alto o custo num consultório. E foi nesse momento que um dia eu estava conversando com a mãe de uma paciente minha lá no consultório. Ela é arquiteta, muito minha amiga hoje em dia. E ela começou a comentar a respeito do marketing digital, que eu não tinha conhecimento nenhum, porque eu não tinha nem Facebook, nem Instagram, eu era extremamente avessa a essas coisas. E eu, né, com um objetivo extremamente objetivo específico pela profissão, eu digo, então tá, vamos lá, vou pesquisar o que significa isso, vou ver o que eu posso fazer a respeito disso, o que realmente pode mudar. Sempre tive essa luz, porque se conheceram, né? Isso começou lá em 2014, né? Então, assim, é uma crescente. Mas hoje meu consultório é uma outra realidade, graças a Deus eu posso viver bem dele. Né? Não é uma coisa assim, eu cheguei ao ponto de dizer, vou fechar, não vou mais trabalhar, porque, né, tô pagando para trabalhar. Então, assim, foi uma situação muito complicada, mas uma grande virada de chave, porque, na verdade, tudo que a gente aprende com o marketing digital nos traz cada vez mais possibilidades, na verdade. A gente está aprendendo todos os dias, né? E a gente se conheceu fazendo balé. Nas pontas. Nós nos conhecemos fazendo balé. E conversando um dia sobre assuntos do consultório, casualmente a gente chegou, né, que a gente tava com momentos parecidos, com situações parecidas e conhecimentos parecidos. A gente viu que a gente estava tendo muito lucro, né, com marketing digital. Então, eu e a Fê conversando muito na aula, né, coitada da prof, nós resolvemos nos unir e ensinar isso. Porque a gente viu, nossa, isso tem que ser mostrado para os nossos colegas, né? Tem tanta gente reclamando da crise, coitada da crise, porque é só a crise que leva a culpa, e a gente está num momento tão bom, então vamos ensinar isso, né? Foi daí que surgiu o Fisiodonto, né? Se as pessoas pudessem entender, sabe, na real, assim, que
como é tão mais barato a gente conseguir trabalhar através do marketing digital. Eu, que sou de 20 anos atrás, que a gente trabalhava parte de marketing offline, né? Era muito panfleto, era propaganda, a gente orçava fazer outdoor, eram umas coisas assim completamente absurda, com um custo fora da realidade. Sim, e sim. Hoje a gente consegue ter resultado muito interessante com valores muito pequenos. Então, assim, a gente tem... Hoje eu encaro, isso que acho que foi a grande... a chance que eu me dei, sabe? Porque hoje eu encaro o Instagram, o Facebook, como uma ferramenta de trabalho. Não é que eu não tô lá só para postar, para mostrar a vida, para aparecer, para isso, para aquilo. Hoje em dia, o Instagram e o Facebook são as minhas grandes ferramentas de trabalho. E que eu acho que é isso que tem que estar na mente da gente, sabe? Esses dias eu estava conversando com uma dentista que me comentou isso. Ai, já tô, né, meio cansada dessa coisa, todo mundo posta coisa parecida, todo mundo querendo postar coisas do consultório no Facebook, no Instagram, mas na realidade é que aí é que tá, a gente está começando, as pessoas estão começando a abrir a mente para realmente usar as redes sociais como ferramenta de trabalho. E o resultado vem. E assim, não vai muito longe. Eu, antes de começar meus anúncios, aqui em Porto Alegre tem a TV aberta, tem um canal. Eu não vou citar o canal, porque quem é daqui conhece. E vieram com uma proposta para eu anunciar meu consultório nesse canal de TV. Tá? Um canal de TV, ia lá, eu pagava R$1.000 por mês e me dava disponibilidade não sei quantas chamadas por dia, tá? Gente, sem brincadeira, assim, esses R$1.000, eu investi os R$1.000 por mês, tá? E ele me falou, não, tu tem que ter 3 meses de consistência para as pessoas verem que tu né, para as pessoas se acostumarem contigo, enfim. E ele querendo me vender, óbvio, o trabalho dele, né? E eu querendo ter resultado. Eu investi um mês, R$1.000, eu não continuei o resto. Um telefonema de uma senhora atrás do serviço e não fechou o tratamento. Tá. Quantos anúncios? É isso que tem que ficar claro. No marketing fora do digital, tá? No marketing convencional, que a gente chama, que é anúncio de TV, revista, jornal de bairro, outdoor, é muito caro, tá? Quantos anúncios com R$1.000? Nossa. Quantos pacientes tu traz para o teu consultório com R$1.000 de anúncio? É um absurdo, tá? E no meu consultório eu tenho exemplos de gastar R$92. Isso eu estou trazendo valores mais baixos, óbvio que tem mais altos. R$92 eu gastei e fechei tratamento de 2.500. Então, olha o ROI, que é o Return Over Investment, que a gente chama no marketing, o investimento, o retorno do investimento que eu tive. Então, assim, para a gente abrir a mente, que o dentista ele ainda tem dificuldade disso, de trabalhar o marketing digital. E deu. Tá? Jornal, revista, ninguém... Quem é que senta no teu consultório hoje e pega uma revista para ler? Ninguém, todo mundo tá aqui na internet. Né? Todo mundo tá na internet. Tu ainda gastou 92. Eu sempre falo nos nossos vídeos que eu gasto nos meus anúncios. Olha aí, ó. Eu boto R$13 por dia em cada anúncio. Sim, eu visto aí. Bem baixo. Tá? Né, a gente pode... É o mínimo, assim. Algumas vezes, quando tem alguma questão específica que eu queira trabalhar, eu aumento. Tá? Mas assim, em cada um dos meus anúncios eu invisto entre R$3 e R$5 por dia. É muito pouco, é menos de um café, é aquelas propagandas que tu tá vendendo, menos de um café por dia, então, assim, mas é real, sabe? É muito pouco. Claro que a gente sabe que para nós dentistas, assim como eu contei agora que para mim foi extremamente difícil porque eu não tinha nem Facebook, a gente tem um pouco de restrição, o iniciozinho pode parecer difícil de trabalhar e tal, mas assim, gente, tem que começar. Sabe? Porque senão a gente vai ficar cada vez mais para trás. O mercado está sendo tomado... E assim, ó, é do dia para noite. As coisas estão andando numa velocidade, é bizarro. Toda hora a gente que estuda, toda hora tem uma regra nova que muda no Facebook, no Instagram, alguma coisa do Google que está diferente, é muito dinâmico, então tem que se inserir para começar. Então, assim, a gente vai dar uma aula hoje, que eu acho que vai ser muito útil para todo mundo, mas principalmente para quem ainda está engatinhando, né? Uhum. Porque vai ser bem um beabá. Então, anotem essas questões. Peguem papel e caneta que nem a gente, tá? Na frente, que a gente vai falar muita coisa importante, às vezes programa que vocês não conheçam, tá? Para vocês aplicarem no consultório. Então, assim, ó, quem aí não tá muito afim ainda, porque não gosta, pensa, guarda isso que eu vou dizer.
vai ser a tua nova ferramenta de trabalho, o Instagram e o Facebook, e é ali que tu vai trabalhar para trazer os mais pacientes para o teu consultório. E normalmente, né, dependendo da especialidade, num paciente tu traz um valor bem alto, como a Ana colocou, né? Então, assim, vale a pena. Vamos trabalhar lá e vamos começar, porque vai ser bem legal. Vamos começar. Então, vamos lá. Existem duas formas, duas maneiras, tá, de a gente aumentar os lucros dos nossos consultórios. Já comecem anotando aí. Primeira delas, trazendo pacientes qualificados para o nosso consultório. A segunda, aumentando o preço do nosso tratamento. Então, essas duas formas, elas andam juntas, tá? Não é nada separado da outra, as duas elas têm que se unir. E agora nós vamos falar como unir essas técnicas, né? E as estratégias para vocês usarem para unir essas técnicas. Então, que fique bem claro essas duas técnicas, tá? E uma questão que a gente gosta sempre de deixar muito claro, que o nosso grande objetivo é trabalhar, né, para que nós não sejamos escolhidos pelo preço do nosso tratamento, para a gente não entrar em guerra de preço baixo, né? Que os pacientes que venham para a gente nos enxerguem com um grande valor, que na verdade não é aquele cara que vai chegar no teu consultório e mais 3 para fazer o orçamento, e vem, às vezes tem a cara de pau de dizer, doutora, eu tô aqui só para fazer orçamento, porque eu vou no mais barato, tá? Então, assim, na verdade, o nosso objetivo não é atrair os pacientes que vêm por preço, e sim atrair os pacientes que vêm por valor. Esses são os reais pacientes qualificados. Tá? E aumentar o valor dos tratamentos, né? Também é outra forma. Vamos lá, então. Vamos lá. Como a gente atrai pacientes qualificados para o nosso consultório? Hoje em dia, fala aí, Fê. Para quem está começando, a melhor forma, a melhor relação custo-benefício é investir nas redes sociais. Com certeza. Tá? Instagram e Facebook. A gente responde muito a mesma pergunta. Tá, mas e aí? Eu preciso ter um site também? Eu preciso trabalhar nas redes sociais e ter um site também? E o que a gente sempre diz? Primeiro, são estratégias diferentes o trabalhar as redes sociais e trabalhar o Google, né? Trabalhar os anúncios do Google, o posicionamento digital no Google. Os dois têm muita utilidade, mas a gente acredita que para quem está começando, começar pelas redes sociais, além de ser mais fácil para poder seguir o processo e fazer sozinho, que é o que a gente preconiza, que o dentista tem que ser quem faz o seu próprio marketing, então a rede social facilita isso, é mais barato. Porque para tu poder trabalhar o Google e ter um site, já tem um custo de entrada muito alto, que é a criação do site. Então deixa para o segundo momento. Vai agregar valor ter um site? Sim, tem uma série de estratégias que a gente usa dentro do site, mas deixa ele um pouquinho de lado e hoje nós vamos falar especificamente das redes sociais, tá? E a segunda forma, que é como tu vai aumentar o preço do teu tratamento? É através da experiência do cliente. Hoje se ouve muito em inglês, que é a Customer Experience, que é a experiência do cliente, todo mundo fala nisso, tá? E para quem não sabe mais ou menos o que é a experiência do cliente, é tudo que ele vive dentro do teu consultório. É o que ele ouve, é o que ele sente, é o que ele vê dentro do teu consultório. Toda a trajetória dele, desde o primeiro contato contigo até o pós-tratamento, tá? Então, isso é a experiência do cliente. E eu, há pouco tempo, e tá tão em alta esse termo, experiência do cliente, que eu fui resolver umas coisas do meu plano em uma operadora de celular, e me ligaram depois para saber como tinha sido a minha experiência no atendimento da operadora. Então, assim, as grandes empresas já falam há muito tempo sobre isso, tá? E isso agora a gente está alertando muito os dentistas, que por mais que o paciente conscientemente ele não sabe, ele vai no teu consultório viver uma experiência, tá? E, na verdade, vivendo uma boa experiência, a gente tem um aumento na percepção de valor do nosso tratamento, né? E isso que nos permite aumentar os valores, né? E diminuir os questionamentos em relação a preço, porque todos os processos que o paciente vive dentro do teu consultório e junto contigo, junto da tua equipe, se tiver outras pessoas que trabalham juntas, né, vão fazer com que haja esse aumento na percepção de valor. Isso é o ponto mais importante, gente. Quando tu enxerga, às vezes tu pode comprar, vamos usar um termo bem prático, assim, tu tem 2 lojas que anunciam a mesma roupa,
né? Então, às vezes, é a mesma roupa, a mesma peça, mas se tu vai numa loja que tem todo um contexto, é uma loja bonita, tu é bem atendida, então, assim, parece que isso se auto-justifica, já justifica ela ser mais cara do que na outra loja, mesmo sendo a mesma roupa. E não vai longe do salão que a gente frequenta, né? Eu tenho, geralmente, alguns salões que eu vou, porque eu marco as minhas unhas e tem que ser naquela hora, não consigo marcar antes, enfim, meu jeito. E tem um salão que, principalmente quinta e sexta-feira, no fim da tarde, ele é um pouco mais caro que os outros, tá? Ele é acho que uns R$3, diferença, pouca coisa. Mas que no fim da tarde de quinta e sexta, eles te oferecem um cálice de espumante. Então, qual é a tua experiência sentada fazendo as unhas, tomando um cálice de espumante? É uma experiência agradável, é uma experiência boa. E o que acontece? O paciente de vocês e eu não me importo de pagar mais, porque eu sei que eu estou pagando por uma experiência agradável. E é isso que vocês têm que ter claro. O paciente de vocês, ele também não vai se importar de pagar mais, vendo que vocês estão entregando valor para ele, tá? Então, vamos falar das redes sociais, como atrair os pacientes através das redes sociais, tá? Tu tem que estar, a tua rede social, tem que estar congruente com o que tu quer. Tu quer atrair um paciente através das redes sociais, então tu tem que dispor de informações que possibilitem o paciente ser atraído pelas redes sociais, né? É meio óbvio, mas é o óbvio que tem que ser dito. Então, primeira coisa, vamos falar um pouquinho do Instagram, Fê. A biografia do Instagram, que é ali em cima, para quem não sabe o que é biografia, é ali onde estão as tuas informações do lado da foto. Ela tem que ser muito bem explicada. Só um parênteses aqui, essas mesmas informações a gente pode usar também lá para a descrição do Facebook, né? Pode usar. Ela tem que estar muito bem explicada. O paciente ele tem que entrar na tua biografia e saber que tu é um dentista especialista em cirurgia, clínico geral, dentística, odontopediatra. Essas informações já tem que estar ali primeiramente especificadas e organizadas na tua biografia, tá? O paciente, ele não pode ficar procurando foto e procurando coisa para saber quem tu é, porque assim, ó, a gente não se dá conta, mas antes do paciente, provavelmente antes de ele chegar no teu consultório, ele já procurou uma informação tua em alguma rede social ou procurou um site teu, né? Então, assim, às vezes a gente acha que ele tá entrando pela primeira vez e tá te vendo, ele já te viu, ou ele te acompanha há algum tempo. Muitas vezes ele já te sente altamente teu amigo, né? Nas redes sociais. Então, aquelas informações, elas têm que estar muito bem especificadas e explicadas. E quem quer ver um exemplo, entra na nossa bio, depois da aula, ali na Fisiodonto, e vai ver. Nós somos dentistas, estamos, mais ou menos assim, somos responsáveis por você alcançar os lucros no consultório, tá? Estamos comprometidas em você alcançar os lucros, tá? Essa é a nossa ali da Fisiodonto, tá? Então, quem não sabe mais ou menos como fazer, vai ali, tá? Outra coisa, as hashtags, tá? É muito importante que vocês coloquem hashtags e pode ser na bio. Hoje em dia as pessoas seguem hashtags no consultório, desculpa, seguem as hashtags, tá? Então, se tu quiser colocar hashtag dentista especialista em, hashtag dentística, ou hashtag para quem não sabe, é aquele joguinho da velha, tá? Essa é uma hashtag. Hashtag dentística, hashtag odontopediatra, tá? Isso também é importante, porque dá muito alcance, né, para vocês, né? Faz com que mais pessoas vejam o que vocês publicam, tá? Depois, quando a gente chegar lá na parte de anúncios pagos, vocês vão entender também que essas hashtags vão ajudar, né, a aumentar a distribuição dos posts. Então, assim, uma bio bem organizada ajuda muito nisso também. Porque quando tu não vai entregar só para quem é teu seguidor, já que já te conhece, que te segue ali há mais tempo e está acostumado com o teu feed. Mas aqueles que vão te conhecer precisam saber exatamente de onde tu é, o que tu faz, né? Então, assim, essas hashtags vão ajudar quando o algoritmo, que é o robozinho lá do Instagram e do Facebook, quando ele for distribuir esse teu post pago, ele tem um alcance multiplicado. Tá, falamos das informações da bio, agora vamos falar da foto da bio,
tá? Do Instagram. Como tem que ser uma foto para chamar a atenção do teu paciente e mostrar profissionalismo, tá? Lembrando que, como a Fê falou lá no início, as redes sociais hoje são usadas como instrumentos de trabalho. Consequentemente, tu não vai colocar uma foto de biquíni, nem de sunga, enfim, para os meninos sem camisa, de calção, né? Tu vai botar uma foto aquilo que tu quer transmitir para o teu paciente. Tu quer transmitir profissionalismo? Como a gente transmite profissionalismo? Uma foto de jaleco, né? Uma foto sorrindo, de preferência, né? Uma foto agradável aos olhos, né? Uma foto de uma qualidade boa, de uma imagem boa. Enfim, a gente, mulheres, evitar mostrar muito colo, né? Se não é essa mensagem que tu quer passar para o teu paciente, né? Evita fotos assim, né? Então, tem uma coisa que a gente sempre diz também, né? Que é uma dúvida que surge bastante. Eu coloco a minha foto ou eu coloco o logo da clínica, tá? Então, o que a gente sempre indica? Existem casos de dentistas que trabalham só no seu consultório, né? E tem dentistas que trabalham, às vezes, em várias clínicas. E o fato de tu trabalhar em outros lugares não inviabiliza que tu divulgue teu trabalho através da rede social. Então, assim, ó, a rede social sempre tem que ter a tua cara, independente se é dentro do teu consultório ou se tu trabalha para as outras pessoas, tá? Na verdade, a conexão, como a rede social é um ambiente onde se gera relacionamento, onde as pessoas querem saber das outras pessoas, as pessoas se ligam a pessoas e não a uma marca, né, especificamente, a um logo de uma empresa, enfim. Porque, então, assim, vezes, procurem sempre usar a foto de vocês, independente se for o seu consultório ou se vocês trabalharem em outras clínicas. Porque, às vezes, o logo tu não identifica. A maioria das vezes tu não identifica, né? Às vezes tu não sabe se é um supermercado que pede para te seguir, se é um salão de beleza, se é um médico, porque tá um logo, não tem a foto, e às vezes o perfil fechado também tu não consegue ver. E isso é uma outra coisa, agora que tu falou. Perfil. Vocês já devem ter ouvido falar que o Instagram te proporciona ter um perfil pessoal ou um perfil comercial. Então, sempre que a gente quer utilizar a rede social como ferramenta de trabalho, a gente precisa ter um perfil comercial. Isso aí, tu vai ali nas configurações do Instagram e lá embaixo, quando tu clica ali, oferece converter para perfil comercial. Ele te proporciona ter outras informações, além das básicas. Então, ali tu vai ter uma barra embaixo da tua biografia que te proporciona botar um acesso rápido para o teu e-mail, para o teu telefone, para a tua localização no mapa do Google, né? E também ele tem uma outra questão muito interessante. A gente consegue entender e conhecer bem as pessoas que nos seguem. Porque lá nos 3 pontinhos das informações, a gente tem todas as características do público que nos segue. Isso também vai ser muito importante na hora dos anúncios. O nosso público, por exemplo, da Fisiodonto, a gente sabe que é o público feminino. Predominantemente. Predominantemente feminino, de São Paulo e de 24 a 35 anos, né? Um público super jovem. Então, assim, são informações importantíssimas na hora de direcionar a comunicação para os seguidores, tá? Então, assim, a rede social tem isso também. A gente tem que saber com quem a gente quer falar, com quem a gente está falando. Adequar a linguagem, adequar a identidade visual que utiliza, né? Para atingir melhor, para conectar melhor com esse público. Então, tá. Saímos da bio e vamos para as postagens, tá? Outra coisa super importante também. O que eu devo postar, né? Hoje em dia, né, o conselho, o CFO, ele permite postar foto do antes e depois. Então, abusemos dessas fotos, porque o paciente, ele consegue ver a transformação. E é através de uma transformação que ele vai comprar o teu produto, que ele vai comprar o nosso serviço, tá? Que ele vai no teu consultório e vai fechar um tratamento. Então, hoje em dia, isso para nós foi super bom, né? Porque antes a gente só postava foto depois, porque não podia, então tu não conseguia, principalmente o paciente, né? Isso dá uma concretude, né, pro tratamento. Isso, principalmente o paciente, ele não sabia, tá, mas como é que era antes? E ele precisa saber como é que era antes. Então, assim, em todas as postagens, postar uma informação, tá, que vai agregar na vida daquela pessoa, do teu futuro paciente. Não postar só por postar, tá? Postar, digamos, né, exemplos, assim, objeções, dúvidas que os pacientes venham ter de determinado tratamento. Quanto tempo dura um clareamento?
A aplicação de Botox dói? Depois de aplicar o Botox, eu tenho que ficar eu vou poder ter uma vida normal? Tá? Eu fechei para quem é endodontista, finalizei o canal, né? É normal eu sentir dor? Normal eu sentir dor, quanto tempo a anestesia vai durar? Né? Eu posso comer qualquer coisa? Que são perguntas que todo mundo pergunta no geral. Então, essa informação que agrega ajuda o teu paciente na hora de decidir por quem vai ser o dentista dele, né? Vai ser tu. Então, isso já, na cabeça dele, é muito mais fácil. Nossa, eu nem precisei ir lá, nem precisei consultar, e ela já está me resolvendo um problema. Ela já está me dizendo que a anestesia vai durar 1 hora a mais. Ela já está me dizendo que as facetas, no meu caso, de repente pode ser sem desgaste, que as facetas, que uma coroa, digamos, demora tantos dias para ser confeccionada. Então, todas essas questões que ajudam o paciente são muito importantes nas postagens, tá? As fotos também, como a gente já falou antes, do antes e depois, fotos de pacientes de vocês, tá? Do antes e depois, pedir permissão para postar as fotos. Não sair postando foto aleatória, tá? É importante que vocês tenham um termo de consentimento esclarecido, tá? Direito de imagem, né? A princípio, ninguém tá de má fé no teu consultório, mas pode ser que, de repente, sei lá, a Fê, que é odontopediatra, poste foto de uma criança e a mãe veja aquele post e não lembra que ela deixou a Fernanda postar foto, tá? Então, não, mas eu tenho aquele terminho que tu me permitiu, né? Então, sempre ter esse termo para postar foto. Outra coisa são fotos que mostrem autoridade, que demonstrem autoridade para vocês. De vocês fazendo um curso, de vocês finalizando um curso, ganhando um prêmio, ganhando um certificado. Participando de congressos, dando uma palestra. Isso os pacientes gostam muito, tá? Isso nos gera autoridade, é um gatilho mental da autoridade. Isso também na decisão do tratamento, quando ele vai fechar contigo, ele tem na cabeça dele. Tá. Uma coisa que eu gostaria de dizer aqui que eu acho importante é que vocês entendam que o marketing nas redes sociais, além de gerar relacionamento, a gente utiliza muito a técnica de marketing de conteúdo, né? E o que significa isso? É levar informação através das nossas postagens. Então, assim, questões relevantes. Porque muitas vezes, e isso deve ter acontecido isso contigo também, os meus anúncios que mais retornaram foram aqueles que dispararam um clique no paciente. Eu vou dizer assim, o meu absoluto recorde, tá? Foram 2 posts, um sobre bruxismo infantil e o outro sobre traumatismo. Então, assim, são informações que são tão relevantes que geram uma confiança, a pessoa vai buscar o teu perfil, vai começar a te seguir, e ela começa a ver, então, que tu trabalha com aquilo que ela imagina dentro da tua... E em algum momento ela vai te acionar. Porque vocês não pensem que, assim, ó, tu faz um post ou tu faz um anúncio e a pessoa, aquele post... Primeiro dia que ela te vê, ela vai telefonar e marcar contigo. Não é assim que funciona. O paciente, ele namora contigo, né? Ele te paquera, digamos assim, antes de te pedir em namoro, tá? Ele fica ali te olhando, te observando, te seguindo nas redes sociais, e depois ele vai para o namoro propriamente dito. Depois ele vai para o consultório, depois ele vai para a tua consulta. É muito comum os pacientes que ligam, né? A gente instrui a secretária a perguntar a procedência. E eles dizem que nos seguem no Instagram, no Facebook, e quando tu vai conversar, ele te diz que já tá seguindo há um tempão, e muitas vezes é comum ele dizer, aquele post que tu fez sobre tal coisa me despertou, o tu problema nem que eu lembra, tenho. Às vezes, tu postou, sei lá, faz 6 meses, né? Outra coisa bem legal, assim, ó, postar, mesmo o perfil de você sendo comercial, tá? Postar o dia a dia de vocês como ser humano, digamos assim, saindo um pouco do consultório, tá? A vida de vocês, não postar direto, mas assim, usar o stories para postar isso, tá? Almoçando num lugar ou numa viagem, né? Isso aproxima muito o paciente, porque ele vê que tu também acaba... Que também é humano, né? Que tu é uma pessoa normal, que tu faz coisas normais, né? Então, às vezes, eles até acabam comentando, eu já fui aí, ou, vai nesse lugar que é legal, eu também já estive aí. Então, isso gera uma conexão muito grande. Então, assim, mais um ponto importante que a gente tem que deixar sempre gravado na memória de vocês. Não coloquem no final dos posts. Ligue agora.
Quer saber mais? Marque uma consulta. Isso a gente está falando nos posts do feed de vocês, tá? Que é naquelas postagens que vocês fazem na rotina. Isso não lógico vende. Que lá num anúncio existe já uma estrutura do anúncio pronta lá para o Instagram e para o Facebook, que ele vai te pedir um botão de ação, ele vai pedir que tu diga, tu quer que ele te mande uma mensagem, tu quer que ele curta a tua página, tu quer que ele te telefone, mas no feed a gente não usa, dá um cunho muito comercial, muito mercantilista para a postagem, quando tu diz assim, o clareamento, não sei o que, e no final diz, quer saber mais, ligue agora, marque sua consulta. Tira toda assim, a questão de relacionamento, esfria a relação. Por quê? Porque as pessoas entram nas redes sociais para se relacionarem, por isso que são redes sociais, elas não entram para comprar, elas compram porque elas estão ali, né, e acaba por oportunidade, elas acabam vendo e lembrando, né, que tem que fazer, que tem que ir no dentista, enfim. Até porque a gente não pode se comparar. A gente sabe que hoje tem muita loja que vende só pelo Instagram, mas são coisas completamente diferentes. Não são serviços, são produtos, né? Então, nós assim, vendemos serviços. A gente tem que ter isso em mente. O nosso tipo de mercado é diferente, tem um comportamento diferente, tá? Vamos falar dos vídeos. Nós sabemos que o povo da odontologia odeia gravar vídeos, né? Tanto por vergonha, tanto pelo medo do julgamento, né? E a gente sabe que um dos maiores medos do ser humano é o julgamento. Nós também tivemos esse medo, né? Foi muito difícil para a gente começar, até ter uma sintonia, principalmente que nós somos em duas, né? Às vezes, quando tu é sozinho, é um pouco, às vezes, mais fácil, tá? De tu transmitir a mensagem. A gente precisa ter uma sintonia, e isso demorou um pouco para acontecer. Hoje eu paro de falar, a Fê já continua a mesma coisa, né? Porque já tem mais aí de um tempão, já. Então, assim, tem que gravar vídeos. O vídeo, ele envolve a pessoa, tá? E um exemplinho meu, que agora eu tava na Europa, e eu adoro o Salvador Dalí, eu e meu marido. Daí ele já me falava do Salvador Dalí, porque a gente tem que visitar o museu do Salvador Dalí. Eu já conhecia algumas coisas dele, né? Eu já conhecia algumas obras dele. E fui visitar o museu. E depois eu fui visitar a casa dele, onde ele morou com a esposa dele por alguns anos. Fui visitar a casa lá, onde ele morava, onde ele dormia. E numa parte da casa dele, tu entrava para assistir um vídeo da vida dele. E naquele vídeo, eu me conectei tanto com a vida dele, que parecia que ele estava na minha frente, tá? E eu estava vendo aquele vídeo passar e a vida dele passar. Porque o vídeo, ele conecta, eu consegui ver as expressões do rosto dele, eu consegui ver os trejeitos dele, né? O vídeo, ele não tinha som. Mas mesmo assim, tu conseguia ver como ele caminhava, como ele mexia as mãos, como era o cabelo dele. Então, o vídeo, ele aproxima as pessoas. Então, vamos quebrar esse tabu de que eu tenho medo de ser julgado, né? Porque a informação, ela fica muito mais clara com o vídeo. E a gente vê muitas nossas postagens no Instagram. O envolvimento que tem num vídeo e o envolvimento que tem com uma foto, né? Por mais que seja uma foto que a gente saiba que agregue, é muito, muito diferente os envolvimentos. E eu acho incrível que cada dia mais, eu imaginava que ia ser cada dia menos, mas eu tenho visto que cada dia mais a gente tem escutado dos seguidores, né? De que, o que será que os meus colegas dentistas vão achar se ver vídeo meu gravado? Ou será que vão debochar? Gente, o teu dentista amigo não paga tuas contas. Eu acho que, eu volto a dizer, é mais uma ferramenta de trabalho que tu está utilizando, tu está agregando uma informação importante, tu vai estar trazendo pacientes para o teu consultório. É lógico que nenhuma de nós aqui é atriz. Então, assim, né, tem as nossas peculiaridades. Eu acho, né? Cada um tem o seu jeito. O início é tosco, sabe? É tosco, o início é tosco. Mas melhora. Garanto para vocês que melhora. Melhora. E o que acontece? Os pacientes que assistem um vídeo de vocês, seja através do Stories, que vocês mostrem alguma coisa do dia a dia do consultório, ou algum vídeo que seja postado mesmo, faz com que os pacientes se sintam muito mais próximos. E a gente percebe isso no dia a dia, na conversa, né? Porque durante a anamnese a gente conversa muito, e acaba que quando tu te envolve com essa parte das redes sociais, quando isso começa a fazer parte do teu dia a dia, ela gera assunto na consulta. Então, assim, tu percebe que as pessoas já acham, eu imaginava isso, ou pensava aquilo de como se já te conhecesse, porque é uma coisa mais viva, né? Traz vida para a comunicação. Então, assim, apostem nos vídeos,
porque com certeza vão ser os melhores resultados que vocês vão ter. Com certeza. Né? A gente assina embaixo. E até, inclusive, a gente poderia deixar de dica para vocês o seguinte: vocês podem fazer as edições desses vídeos de uma forma muito simples, mesmo que vocês não saibam trabalhar com grandes programas, porque a gente sabe que existem grandes editores de vídeo aí no computador e tal. Para a gente que está iniciando nessa parte, existem aplicativos para o celular que são extremamente simples de ser usados, tá? Então, assim, super fácil de manejar e o resultado fica muito legal. Tá? Então, assim, a gente indica para vocês começarem a usar o InShot, I-N-S-H-O-T, anota aí. Tá? InShot, isso aí. Então, assim, é um aplicativo muito bom para edição dos vídeos. E, claro, a parte de imagens que a gente trabalha, a parte de criação de identidade visual, quando tu não tem ainda para o consultório, tudo dá para fazer pelo Canva. Tá? O Canva, assim, é outra ferramenta sensacional que te proporciona, se tu não tem, está começando do zero, que tu não tem nenhum cartão ainda do teu consultório, o Canva te ajuda a fazer logomarca, papel timbrado, cartão de visita, montagem de fotos, posts, de tudo. É uma panaceia. E cuidado com as agências de marketing, né, Fê? Ah, sim. Assim, ó, não desmerecendo o papel de ninguém e de nenhuma agência. Só que nós que estamos no dia a dia do consultório, a gente sabe o que agrega. A gente sabe o que o paciente gosta. A gente conhece o nosso paciente. As agências, elas acabam ficando um pouco frias nesse sentido, tá? Porque elas pegam fotos porque tá tão bem feito, mas assim, era dentro de um... Isso pega tudo de um passeio, né? Lembrando que as pessoas entram para se conectar com pessoas, ninguém vai se conectar com um cubo de gelo dentro de um dente, pelo amor de Deus, então não façam isso. E nós recebemos propostas de uma agência de publicidade, né, querendo fazer uma troca, enfim, e nós fomos bem claras, né, Fê? A gente não desmerece o trabalho de vocês, só que não é a filosofia que a gente não acredita. É a filosofia e não é isso que a gente vê nos nossos consultórios, nos nossos posts, não é isso que agrega. Tá? Acho que a gente tem que deixar claro que as agências têm um trabalho extremamente profissional nessa parte de publicidade, mas o que a gente precisa hoje para se conectar com os nossos pacientes não é essa parte tão mega profissional. É uma questão mais de personalidade, de colocar a nossa personalidade no feed. É claro que não precisa ser um Instagram carnaval, né, com uma cor cada dia, até que o meu é um pouco bem infantil, assim. Mas acho que isso fez sentido, sabe, no meu. Mas, enfim, não precisa ser aqueles posts, todos quadradinhos, todos padronizados, 100%, que tem uma frieza de comunicação, além de ser, embora sejam bonitos, é uma frieza de comunicação, tu vê que não tem o teu toque, sabe? E é o fato de ter o toque da gente que aproxima as pessoas, de fato. E, então, assim, não se preocupem em ser perfeitos, né? O feito é sempre melhor que o perfeito. Tem que começar a fazer. Vocês podem escolher um padrão de cores para trabalhar, para não, né, se não querem fazer tudo de cada jeito. Podem agregar o logo da marca de vocês nas imagens, tudo bonitinho. Mas assim, ó, o importante é que o dentista, como a Ana falou agora há pouco, é o dentista que sabe o seu dia a dia, é o dentista que sabe o que é importante ser dito, porque a gente tem visto muita agência fazendo os textos pelos dentistas, tá? Isso é outra coisa. Não, as pessoas não têm entendimento técnico nenhum e estão fazendo os textos pelos dentistas. Então, assim, tem pessoas que a gente escuta também, né? Pô, não tenho tempo para fazer o marketing. Pô, mas não tem tempo para dedicar a parte mais importante do teu consultório. A parte de marketing e vendas do consultório da gente é uma empresa, o nosso consultório é uma empresa. Se a gente não aprender a lidar com isso, e na verdade, assim, ó, na verdade, eu levei bastante na cabeça até entender
que isso era importante, né? Então também tem que fazer, tem que dar esse desconto. Então, assim, preocupar mais com informação do que propriamente com design das coisas. Óbvio que ninguém vai postar uma foto tremida, né? Mas assim... Mas pode ser caseira, isso que a gente tem que entender, isso, né? Com uma câmera de celular que a gente usa todo dia, com o nosso celular, né? Se tu tem uma câmera melhor, também pode usar, né? Mas eu na verdade, tenho câmera profissional e uso o celular, porque é mais fácil de editar, né? E outra coisa, agora a gente falou do que postar e o que não postar, tá? No feed. Vamos lá, respirar fundo, porque às vezes a coisa, né? Às vezes a gente vê, né? muita coisa que não deveria. Lembrando que o paciente, ele vai no nosso consultório, ele, a princípio, ele não vai faceiro, ele não vai, né, correndo e saltitando, ele vai com medo, ele vai com receio, ele vai ansioso. Cheio de dúvidas. Então, tu imagina tu postar uma foto com uma agulha, ele já sai correndo. Pior que a agulha é o sangue junto com a agulha. Às vezes, procedimentos cirúrgicos que, tecnicamente, para quem é dentista como a gente, é lindo de ver, né? A gente tem um apreço por aquilo, a gente entende o valor daquilo, mas o paciente não tem essa percepção. Tu põe aquele osso aberto ali com implante transoperatório, pelo amor de Deus. E assim, e hoje, né, na harmonização facial, e botox, e preenchimento, gurias muito bonitas, né? Todas escovadas, com maquiagem, com aquela agulha. O paciente vai sair correndo. E o pior, assim, desfocam a pessoa e fica só o foco na agulha. Agora, de boca, então, que tem aparecido de agulha na boca, demonstrando preenchimento, né, labial. Então, assim, eu acho que... Então, tá se perdendo, porque isso aí não é o que vai agregar para o teu paciente. A gente sabe que o fazer ele vir, não vai ser. A gente sabe que o recém-formado, ele tem esse anseio de mostrar o trabalho, de mostrar que faz, mas não vai ser a agulha que vai atrair o paciente para ti. Tudo bem tirar uma foto para o teu cartão lá, para tua formatura, ou para o teu, enfim, para deixar dentro, sei lá. No álbum de foto. No álbum de foto, mas não para ser com cunho comercial, tá? Então, isso esquece. Sangue e agulha, a partir de agora, a gente não vai... Tá combinado? Uma outra coisa, pacientes em transoperatório, assim, durante o procedimento, tá? Vocês tenham cuidado também, porque embora possa mostrar o paciente, isso é legal... coisas que possam gerar um certo constrangimento, uma posição, o paciente de boca aberta, assim, evitem isso também. Deixe para tirar a fotinho com o paciente bonitinho lá, feliz com o final do tratamento, né? Ou um resultado de algum tratamento bonito. Mas aquele momento do transoperatório, o paciente com isolamento na boca, com a boca aberta ali, o paciente aparecendo ali todo esganiçado na cadeira, evitem. Isso também não é a melhor opção. Outra coisa, termos técnicos. Tá? E a gente fez um post agora que deu bastante repercussão. Do Aitero, do nosso amigo Aitero, né? Evitem publicar termos técnicos. O paciente, ele não fez odontologia. Ele não está no dia a dia com vocês. Ele não sabe o que é uma broca 10-14, ele não sabe o que é uma apsitomia, e principalmente o Aitero. O Invisalign, apesar de ser difundido, é um termo em inglês. O nosso paciente não tem obrigação de saber inglês, tá? Então, assim, sempre expliquem, tá? O Invisalign é um alinhador transparente que serve para isso, tá? Então, deem toda uma explicação. O Aitero é um scanner que serve para diagnóstico, tá? Podem botar o nome técnico, mas ponham entre parênteses e expliquem o que é. E agora o Aitero, então, né, virou nosso melhor amigo. No meme já, né? Porque o que a gente vê... De fotos, o dentista sentado em segundo plano com a tela do Aitero atrás, e o paciente deitado. O paciente pelo menos não aparece o rosto. Mas aí vem lá a frase, uma tarde cheia de atendimentos com o Aitero. Amigo Quem Aitero. é? É o paciente ou é a máquina? Ou é o dentista, assim, né? É isso que a gente tem que cuidar. Se vocês estão fazendo marketing para o dentista, que eu acho que não é o caso de vocês, tudo bem, ok, passa, a gente entende o que é o Aitero, a gente entende tudo o que está acontecendo, mas, a princípio, e vocês estão aqui para isso, né, com a gente nessa aula, vocês estão fazendo marketing para o paciente de vocês e para trazer o paciente para o consultório, e ele não sabe o que é, ele pode já ter ouvido, né, mas a maioria não sabe, principalmente do que sai novo. Às vezes tem muito aparelho novo aí que sai
câmera intraoral. Até o próprio DSD, né? Que é uma coisa que se usa muito hoje em dia, que agrega muito valor na apresentação dos tratamentos, mas as pessoas não sabem o que é o DSD. E eu vejo posts, então, no meu pessoal ali no Instagram, para eu que sou dentista, tenho um entendimento muito ok, mas eu fico pensando com a cabeça do paciente, né? Tá, e ele não tá entendendo nada. Ele não quer saber se tu cimentou com um cimento resinoso U200 ou se tu desgastou 0,5 milímetros de espessura. Ele quer saber como é que vai ficar o resultado, ponto. Tá? Então, assim, muito cuidado com isso. Tá? Sobre as postagens, a frequência das postagens, tá? Vocês têm que ter bem claro quanto vocês estão dispostos, tá, a fazerem uma postagem bem feita. Não adianta a gente falar para vocês que é o que a gente faz, postar todo dia, se o assunto que vocês têm não vai ajudar o paciente de vocês, se o assunto que vocês têm não vai resolver um problema. Tá? Então, postem 2, 3 vezes por semana, se programem para postar, tá? Mas, assim, não adianta ficar postando toda hora, um memezinho, uma coisinha engraçada, isso não agrega valor, né? Se quiser postar até no Stories, pode postar, que é um meio mais íntimo ali, tá? Então, assim, o ideal de postagem, sim, a gente sempre fala que é todos os dias, né? Porque, como a Fê falou, o marketing, ele é progressivo, ele requer uma frequência e uma consistência. Não vai ser, pode até ser, mas não é o normal. Na primeira postagem de vocês, o paciente vai chegar até o consultório de vocês. Ele vai te paquerar antes de te pedir em namoro, tá? Ele precisa dessa constância, né? Ele precisa ficar te vendo. Por quê? Porque quanto mais ele te vê, mas tu vai ser lembrado por ele. Então, assim, quando ele precisar de um dentista, é da doutora Ana que ele vai pegar. Por quê? Da doutora Ana que ele vai, ir atrás. Por quê? Porque ele te vê, toda hora. E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, mesmo que para aqueles seguidores que tu já tem, que já estão contigo, tanto o Facebook quanto o Instagram, a maquininha dele, lá, o robô, o algoritmo dele, não distribui o que tu postou, não aparece no feed de todos os teus seguidores, vai aparecer num percentual, tá? Vamos dizer lá 5%, 10%. O que faz esse post aparecer para mais pessoas que já estão contigo, mais amigos do Facebook ou mais seguidores do Instagram? 2 coisas predominantemente, tá? Principalmente os envolvimentos, o número de curtidas que tu vai ter ali, mas principalmente os comentários. Quanto mais comentários tiver e quanto mais tu responder os comentários, porque também quando tu responde é contabilizado como um comentário. O Instagram, o Facebook entende que tem relevância aquele teu post e ele entrega para mais alguns seguidores, tá? E a outra coisa que também conta é a frequência de postagem. Se tu postar um post agora e outro só semana que vem, o Instagram também não enxerga como tão relevante como se tu postar todos os dias. Então, é importante ter frequência, ter consistência e não esquecer de interagir com as pessoas. Se alguém comentar, tu vai lá e não esquece de agradecer, curtir o comentário e responder. Isso é bem importante. Bem importante, isso aí. Sobre os anúncios, tá? Que é bem peculiar esse assunto, mas a gente vai dar uma pincelada. A gente fala aqui em traduções de marketing, assim, que ninguém vive de orgânico. O que é isso? Tu não consegue manter, tá, um Instagram, um perfil comercial, só postando no feed. Tu tem que investir em anúncio, tá? E tu investe em anúncio, a gente tá falando aqui, ó, de R$3 por dia, como a Fê falou, tá? Ninguém tá falando de investir R$1.000. Pode, óbvio, né? Pode. Com certeza, mas isso vai ser progressivo na medida que vocês vão aprendendo a fazer, tá? Porque daí tu já sabe achar o teu público, tu sabe onde o teu público tá. Então, assim, o anúncio precisa ser feito, né? Ou tu pode impulsionar, ou tu pode ir lá no gerenciador do Facebook e fazer um anúncio, tá? Então, assim, ó, o que tem que ficar claro nessa parte de anúncios, que é bem importante. Quando a gente posta no feed e na parte orgânica, onde a gente não coloca dinheiro, a gente não paga, só quem recebe é quem já é seguidor da gente. Então, quando a gente quer que a nossa publicação alcance, né, tenha a possibilidade de levar a nossa informação para pessoas que ainda não nos conhecem, isso fazer com que retorne seguidores e possíveis e potenciais clientes para nós através dos anúncios, tem que pagar, não tem jeito. Então, não tem jeito. Então, tem 2 formas de a gente fazer isso, que é o impulsionamento.
que ele funciona tanto para o Facebook quanto para o Instagram. É uma ferramenta que existe dentro do próprio aplicativo, dentro do próprio Instagram, dentro do próprio Facebook, tu consegue fazer o impulsionamento daqueles posts que tu já postou um dia. Tu fez um post no teu feed e tu pode promover pode impulsionar esse post. Lá no gerenciador de anúncios, que é a ferramenta ideal para fazer isso, onde tu consegue ter mais alcance, tu consegue determinar de forma mais específica o público que tu quer atingir, porque é um local mais apropriado para anunciar, tem mais ferramentas disponibilizadas pelo Facebook para isso. Lá a gente tem que criar um anúncio do zero. Tu não vai usar normalmente a publicação que tu tem pronta, tá? Até pode, mas normalmente a gente começa um anúncio do zero já com um cunho um pouquinho mais comercial. Eu acho que uma hora a gente pode marcar uma aula só de anúncios, né, Ana? Claro. Porque tem muita técnica, muitas questões específicas para aprender a mexer no gerenciador de anúncios. Tem várias estratégias muito legais. Mas para quem nunca fez, a gente indica que comece impulsionando. Faz um impulsionamento dentro do Instagram ou faz dentro do Facebook, que isso é uma questão importante. Por exemplo, para o meu consultório hoje, tá? Eu só impulsiono dentro, hoje em dia, eu só impulsiono dentro do Instagram. Porque o que acontece? Cada uma dessas redes sociais hoje, ela tem algumas características mais específicas, né? Embora seja possível que todas as pessoas de todas as idades, todas as características usarem qualquer uma das redes sociais, hoje é sabido que no Instagram concentra um tipo de público e no Facebook um tipo um pouquinho diferente. Lá no início, quando eu comecei a fazer os anúncios, eu postava para os dois, porque eu precisava entender o comportamento do meu público. E hoje já consegui definir que o resultado para o meu consultório, e que eu posso até contar para vocês, que nesses primeiros meses do ano, até agora, o primeiro semestre do ano, para vocês terem uma ideia, eu tive 90% dos pacientes novos vieram do Instagram, 10% vieram de indicações, 90%. Então, assim, e todos do Instagram. E a Ana tem uma realidade um pouco diferente, né? O meu público, por eu trabalhar muito com prótese, o meu público é um pouco mais velho, não velho de senhor, né? Mas a faixa etária é maior do que do Instagram. Então, os meus anúncios são predominantemente, e todos, na verdade, todos funcionam para o Facebook, porque o meu público está no Facebook, tá? Porque o público que compra os meus tratamentos está no Facebook. Então, sempre saber, né, por isso que a gente falou lá no início da aula, né, que lá a gente explicou onde é que tu vê o teu perfil comercial, onde é que tu vê o teu público, ali tu não vai errar, tá? Ali tu vai saber direitinho para onde direcionar, ou qual das duas plataformas, ou as duas, para direcionar os teus anúncios. Claro que a gente sabe que existem algumas características já meio que pré-determinadas, né, que hoje já é senso comum, digamos assim, de que o Facebook, ele concentra hoje, na realidade, de 2019, digamos assim, 2018, 2019, uma faixa etária mais alta, né, de pessoas, o grupo mais jovem ali, a partir dos 30 para baixo, se concentra mais no Instagram. Houve uma migração muito grande, o Instagram está crescendo muito e está agregando um público mais jovem. Então, vocês pensem, né, observem também, às vezes, na cidade do interior, a gente ouve falar que o Facebook ainda é mais forte, porque é cultural, né, da cidade. Então, tem que entender o comportamento do teu público. A gente consegue algumas informações dentro dos próprios aplicativos, mas também a gente tem que conhecer as pessoas com quem a gente está lidando, para a gente direcionar esses anúncios. Então, vamos lá. Pessoal, a gente está correndo um pouquinho, se vocês forem ver, porque é muito assunto, tá? E a gente quer deixar vocês super bem apoiados com tudo, tá? Então, a gente está passando até um pouco rápido pelas coisas, mas a gente está falando tudo que a gente anotou que é necessário, tá? E que a gente tem certeza que, assistindo essa aula, vocês já vão poder aplicar amanhã essas estratégias no consultório e os lucros vão começar. Tá? Então, lá no início, nós falamos que tinha duas estratégias para conseguir aumentar os lucros do teu consultório, que é captando pacientes qualificados, que nós acabamos de falar, e agora nós vamos falar a segunda delas, tá? Que é aumentando a experiência do paciente no teu consultório para te poder aumentar o teu preço do tratamento, tá? Então, vamos falar um pouco do consultório, desde quando o paciente chega no teu consultório, tá? A gente falou lá um pouquinho de experiência do cliente, do paciente, o que é tudo que ele vê, que ele sente, que ele ouve, que ele vive dentro do teu consultório. Desde o início até o final, tá? Toda essa transição, desde o primeiro contato dele, seja num site, seja através da rede social, até o pós-tratamento, né? Como ele é tratado quando ele finaliza o teu tratamento. Ou tu acha que tu finalizou o tratamento, ele vai embora, tu nunca mais fala,
Não. Tá? Vamos lá, então. O primeiro contato dele no teu consultório, no teu estabelecimento, tá? Uma pergunta que a gente vai fazer. Vocês já sentaram na recepção do consultório de vocês? Tá? Vocês já sentaram e olharam para o teto, olharam para as cadeiras, como é que tá a pintura, como é que a secretária tá posicionada, tá sentada, tá mexendo no computador? Vocês já fizeram isso? É um lugar agradável, né? Que passa um clima bom, a cadeira é confortável, e a gente quer deixar bem claro aqui que todas essas estratégias associadas à experiência do cliente, do nosso paciente, que são os processos que a gente desenvolve para cada situação no consultório, isso não tem nenhuma ligação com trabalhar coisas caras, de luxo, ou só para consultório de alto padrão, tá? A gente sabe que hoje em dia a nossa população, nós temos dentistas que atendem todos os tipos de pessoas com poderes aquisitivos diferentes, e a gente tem que adequar para cada público, é lógico, mas dentro do teu público, tu tenta entregar o melhor para ele, né? O que realmente vai fazer diferença na vida dessa pessoa, dentro daquelas restrições, dentro daquele ambiente que é adequado para ele. Então, assim, tem que ser agradável, independente se é chique, se é pobre, né? Mas o importante, assim, ó, o teu consultório, ele não pode ter consultório não pode ter jeito de consultório falido. Tá? E isso é um exemplo que eu trago muito vivo. Eu estava agora em viagem na Europa e do lado do nosso hotel, a gente estava voltando para o Brasil e a gente fez escala em Barcelona, a gente dormiu um dia ali em Barcelona. E do lado do hotel, a gente saiu para caminhar, eu e meu marido, e tinha uma lojinha que estava fechando a lojinha, tá? Então, assim, tava tudo por 5 euros, sei lá, 10 euros, uma coisa assim, tava tudo bem acessível. Só que tu entrava na loja, o atendente, ele parece que ele já estava querendo ir embora naquele momento. A loja tinha um cheiro desagradável, um cheiro de loja falida já. O atendente já tinha... Eu me lembro nitidamente da foto dele sentado na cadeira com uma barriga, assim, tipo assim, tá, o que tu quer? Tipo, só faltou falar isso. As coisas mal organizadas nas prateleiras com pó, tá? Então, assim, essa foi a imagem que eu vi de loja falida, de consultório falido. O nosso consultório, ele não pode ter esse perfil. E a gente sabe que muitos têm, né? Às vezes o dentista se preocupa com a parte técnica, em atender, e esquece do ambiente dele, onde ele trabalha, né? Que aquela ali é a segunda casa, é a nossa segunda casa. A gente tem que tratar bem, a gente tem que dar uma atenção para as coisas, né? Então, notar se aquela pintura do teto não está caindo, né? Como é que é o cheiro do teu consultório? Tá? É um odor agradável, né? A gente às vezes vê o cheiro de dentista. Como tirar esse cheiro de dentista? Tá? E quebrar alguns paradigmas antigos de achar que, por exemplo, o dentista não pode ter café no consultório, não pode ter chá, não pode ter uma balinha. Não pode bolacha, tá? não pode ter... Na verdade, comida. Assim, ó, tá mudando muito esse conceito, e a gente tem referências de grandes consultórios, grandes clínicas do Brasil de muito sucesso, que já trabalham esse modelo. O Ateliê Oral é para quem não conhece, entra no site deles, o Ateliê Oral é o que atende os tops globais em São Paulo, então dá uma olhadinha ali que eles têm uma parte que um tour que tu vê no Ateliê Oral. Então, assim, ó, o que acontece? Hoje em dia, trazer esse ar de aconchego, né, de pessoalidade, de tirar o ar do hospital, de trazer como se fosse a tua casa, faz as pessoas se sentirem muito mais à vontade, já dá outro ânimo para estar ali. E eu vou te contar, Ana, aqui uma coisa que chamou a atenção. A menina, eu chamei a moça da Claríssima, que faz os jalecos aqui em Porto Alegre, sim, né, para ela fazer os nossos uniformes novos lá no consultório. Sim. E ela, a gente estava fazendo uma reforma lá no consultório, comprando máquinas novas ali, as cafeteiras novas, reformando a recepção. E eu estava sentada conversando com ela, que a gente estava fazendo toda essa mudança, e ela comentou assim para mim: eu visito vários consultórios aqui em Porto Alegre, e eu tenho visto como olha, ela fazendo a percepção dela. Eu tenho visto como está tendo uma mudança de comportamento por alguns, né? Cheguei no consultório da doutora fulana, fui recebida com cupcakes, com taça de espumante, com isso, com aquilo. É um outro olhar para a odontologia. Ela me falou isso. Então, olha assim, só, poxa, então, assim, é uma pessoa que é totalmente, né, que não faz parte da nossa equipe, ela não precisava falar isso para agradar, não precisava, mas é a percepção de uma pessoa de fora. Imagina o teu paciente quando chega, e a gente vê isso lá no consultório, como eles gostam de chegar, vão lá, tomam um cafezinho, sentam. Pô, comer uma coisa... É simples, deixa no teu banheiro escova descartável disponibilizada, tomou um cafezinho, tu acha ruim como dentista, tem um enxaguatório dentro do teu consultório para ele enxaguar a boca antes de começar o tratamento.
Então, assim, não tem que quebrar essa cultura antiga de que não combina comida, não combina chá, não combina café com consultório. Isso é antigo. Tá? Falando um pouco da recepção, outra coisa muito legal é de vocês deixarem ou fotos impressas, ou aqueles porta-retratos digitais, ou na própria TV, as fotos dos pacientes, dos resultados dos pacientes. E no meu consultório eu tenho a minha, do Botox. Tá? Porque, assim, isso mostra que tu se submeteu àquele tratamento, ou que o paciente, que já tiveram outros pacientes que se submeteram àquele tratamento e que aquele tratamento ficou bom e funcionou. Então, isso já quebra um pouco a dúvida, a objeção que ele vai ter de fechar um tratamento contigo, tá? Então, deixa, no meu consultório... Se tu fez contigo, né? Se eu fiz comigo é porque, né, se a doutora se submeteu... E no meu consultório, eu botei um porta-retrato com aquelas fotinhos de ímã, tá? Tem foto minha e tem foto de paciente, do meu antes e depois, de paciente e de antes e depois, né? No meu mostra o rosto, e do paciente mostra só a boca, foi facetas que foram feitas e outros procedimentos. Então, às vezes, o próprio acompanhante que vai com o paciente, né, e ele não tá ali para ir na consulta, ele não está ali a princípio precisando de um dentista, ele já tomou uma decisão. Olha só, a doutora faz isso, então eu vou vir depois, tá? E nesse contexto, para quem tem secretária, também é uma outra bela ajuda. Sim. Porque a secretária acaba sendo o nosso cartão de visitas, né? Então, assim, todas as questões ligadas à comunicação feita por ela, comunicação feita por ela com os pacientes é muito importante, mas ela também reflete nosso trabalho. Então, se vocês têm uma secretária, se preocupem em cuidar do sorriso dela também, né? Porque, assim, ela fica muito tempo com os pacientes da gente na recepção. Sim. Eles acabam conversando, se veem que ela fez um clareamento ou que ela tem um sorriso bonito, vão perguntar o que ela fez, ela acaba vendendo pra gente, né? Sim, com certeza. Sendo um baita de um exemplo do nosso trabalho. Então, acho que isso aí também tem que dar uma atenção. Outra coisa importante é que o paciente ouve no consultório, tá? É tentar botar músicas tranquilas. Nenhum paciente vai no teu... Eu sinto te dizer isso, mas nenhum paciente vai no teu consultório para ver jornal. Aqui em Porto Alegre, ao meio-dia, dá o jornal... Balanço Geral. Aquele sai sangue. Nossa, nem me lembrava desse. Mas, assim, o jornal do meio-dia. Nenhum paciente vai marcar, eu vou marcar o meio-dia porque eu quero ver o jornal do meio-dia. Então, assim, evitar passar tragédia na TV, coisas ruins, o mundo já tá cheio de coisa ruim, não vai ser no teu consultório que também vai passar coisa ruim. Vamos amenizar isso, põe uma música leve, põe uma música que agrade aos ouvidos, põe na TV um videoclipe de músicas tranquilas, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de rock and roll e punk rock, sei lá o quê, e reggae e funk, mas isso... Por mais que teus pacientes gostem, isso não é uma música que vai te acalmar. Lembrando que ele vai no teu consultório ansioso. E a gente tem que usar estratégias para diminuir essa ansiedade, né? Não aumentar. Se vocês têm TV também, podem utilizar a TV para passar um vídeo, pode fazer um videozinho institucional do consultório mostrando os resultados de tratamentos e botar um pendrive ali também. Não precisa passar coisa de TV aberta. Não, né? E tudo isso, lembrando que tudo isso que a gente está falando, não é porque a gente acha legal, é porque a gente quer que vocês consigam aumentar o valor da consulta de vocês. A gente quer que vocês tenham mais lucros no consultório. A gente quer que vocês aumentem a percepção do paciente de valor e, consequentemente, aumente o preço do tratamento de vocês, tá? Então, tudo isso gera um lucro, né? Todas essas... Que em vez de atender 10, tu vai atender 2, 3, né? E vai ganhar mais do que se atendesse 10. Que, na realidade, a gente pode fazer um paralelo com qualquer outra coisa que a gente vive, e do qual a gente faz parte no dia a dia da vida da gente. Tudo aquilo que tu enxerga, tudo aquilo que te agrada mais, tu vai fazer questão de pagar para ter. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que fazer com que o nosso consultório... A Apple é um exemplo, né? Quem é que não quer um Apple? Né? Então, assim, a gente tem que fazer com que o nosso consultório seja quase que um sonho de consumo para os pacientes. Se eles tiverem que optar, precisarem ir ao dentista, que seja lá, tá? Então, assim, o jeito com que a gente acolhe os pacientes é muito importante. Se a gente trabalha sozinho, ou tu tem uma secretária, tem que ser muito bem instruída, a secretária, ela faz parte do trabalho dela, processos que são
essenciais, que são fundamentais no nosso dia a dia, né? Ela que vai atender, vai fazer o primeiro contato com o nosso paciente. Então, assim, ela que vai receber a ligação, ela que vai responder as primeiras dúvidas, ela tem que estar muito bem treinada. A equipe, se vocês trabalham em equipe, a equipe tem que ter, né? Tem que estar acertada, tem que ter sinergia. Então, isso é muito importante. Outro ponto importante, o paciente percebe quando isso não está acontecendo. Outro ponto importante, é óbvio, mas que precisa ser dito, é não gritar dentro do consultório. E a gente sabe que tem dentista que abre a porta e nem abre a porta e chama o paciente sentado do lado da cadeira onde já vai atender. Seu fulano, seu João, pode passar. Gente, não, né? Vamos, isso, mas eu sou assim, né? Daí vocês podem, alguém pode estar falando, não, mas eu sou assim, é o meu jeito, ele já está acostumado. Ele já está acostumado, mas tenta mudar esse jeito, ver se não vai melhorar, tá? E tu tem um exemplo muito, muito bom aí para contar, Fê. Na verdade, eu tenho duas, que eu contei para Ana, que eu fiquei chocada com isso, sabe? E que na hora, eu lembrei da questão dos consultórios. Eu tenho duas cadelinhas que são bem idosas, né? E já estão com vários problemas de saúde em função disso. E uma delas teve que ser internada agora em fevereiro. E justamente na semana que a pet shop que eu frequento, estava de férias. Eu tive que internar ela numa outra pet shop. Quando eu cheguei lá para visitar a cadela de noite, sabe quando eu só imaginava os consultórios assim, sabe? Eu entrei naquela clínica, tinha a secretária, uma outra atendente junto ali, era um ambiente assim pesado, sabe? Parecia que tu não te sentia bem de estar lá, todo mundo assim receoso. Eu não entendia nada da realidade deles, mas era o que me passava. Tá, daí eu entrei ali, ela me atendeu, nem me olhou direito, mas atendeu ali, mandou esperar e tal. E estavam tentando gerenciar um problema que uma cadelinha de rua queria entrar na clínica. E a dona da clínica tinha mandado que as gurias enxotassem a cadela, porque não era para ela entrar na clínica. De repente, sai a dona da clínica, de dentro do consultório, com roupa cirúrgica, assim, e de luva nas mãos, e gritou na recepção. E tinha, assim, eu e mais uns 3 ou 4 clientes. Começou a gritar na recepção com as gurias. Eu já mandei vocês pararem, resolverem essa situação, bota esse cachorro pra rua. A gente já tô cheia de problema aqui dentro, vocês querem me arranjar mais um. Quando eu olhei para aquela mulher falando daquele jeito, eu só fiquei pensando, Senhor do céu, onde eu tô enfiada? Que essa mulher que vai atender a minha cadela, coitadinha. Então, assim, pensem a mesma coisa no consultório da gente. O ambiente tem que ser agradável, tem que ser acolhedor. Quem atende pessoas de mais idade, Ana, sabe o quanto elas valorizam um toque, um carinho, um abraço. Gostam de conversar. As pessoas estão carentes de atenção. E como a gente ganha paciente na conversa no bom sentido. Eu digo assim, né? Sendo acolhedor, sabendo fazer amigos, influenciar pessoas, como a gente brinca sempre. Porque essa parte do relacionamento é muito importante. Muito importante. Então, assim, o ambiente tem que ser agradável, a gente tem que ter bom senso. Eu não preciso contar para vocês que agora eu tive uma notícia que essa clínica tá falindo. Por quê? 2 dos principais veterinários que comandavam a parte de cirurgia e coisa saíram da clínica, porque não dava mais. Então, assim, não era um ambiente nem eles não se sentiam nem bem para trabalhar lá dentro, né? Imagina os clientes. Outro ponto e a gente tem um exemplo aqui na minha frente, que a gente vai mostrar agora, surpreenda seu paciente na primeira consulta. Mostra aí, Fê, a Fê trouxe para minha filha, ó, que ela é odontopediatra, ó. Fala um pouquinho disso. Bom, que na realidade, o que a gente quer dizer com surpreender na primeira consulta, né? Dependendo de como é o processo de trabalho que vocês desenvolvem, e eu acho que eu vou dar o meu exemplo da Ana também, é muito parecido, a gente na primeira nós temos a primeira consulta, que eu não preciso nem dizer para vocês que ela é paga, né? Essa coisa de avaliação, de consulta ou de avaliação gratuita, ou qualquer coisa semelhante, para nós não existe. Não faz parte do nosso universo. A gente já tem um posicionamento muito firme sobre isso. A gente considera que consulta tem que ser cobrada por uma série de motivos, mas, né, que não é a discussão no momento. Mas, enfim, a primeira consulta onde a gente vai fazer uma boa anamnese. No meu caso, que lido com crianças, e eu tenho muitos pacientes muito pequenos, a minha primeira consulta é muito mais para a família do que para as crianças em si, né, para atendimento em si. Eu normalmente não faço procedimento na primeira consulta, tá? A não ser olhar, avaliar, conversar com os pais, mostrar as questões, assim, intervenção só se for realmente uma urgência, uma necessidade. Mas eu tenho 2 hábitos que eu levo para mim, que eu considero que são para surpreender e que eu acho que funciona muito bem, tá? Sempre os meus pacientes
as crianças adoram ir lá, porque toda consulta elas saem com um brinde. Então, assim, elas abrem a gaveta e podem escolher um brinde da consulta. Mas na primeira consulta, eu sempre costumo, independente se o paciente vai fechar o plano de tratamento comigo ou não, ele leva, no final da consulta, um presentinho. As crianças ganham o kit de boas-vindas, que é o meu kit de saúde infantil, e os pais, ou um dos pais, né, não para os dois, sempre levam uma escova, um kit de higiene oral também de presente. Isso é o que mais surpreende, não é nem quando para criança, mas surpreendo mais dando para os pais, porque na verdade eles vão lá para consultar para a criança e eles saem com presente para eles também. Por que isso surpreende? A gente fala muito em gatilhos mentais, né? São ações inconscientes que a gente desperta no cérebro e que faz as pessoas agirem em reação a essa ação. E essa coisa de surpreender o cliente na primeira consulta faz com que desencadeie o gatilho mental da reciprocidade. Que significa assim, tipo, ela fez um favor ou ela fez uma coisa legal para mim, a sensação de ter que retribuir. Isso é muito forte, tá? Porque, assim, na verdade, se teu paciente foi contigo, e se ele precisar em outro momento, ou se ele for em outro dentista, a sensação de ter bem atendido, né? Não tô falando só do presente em si, mas do processo de surpreender como um todo. Bem atendido e ainda finalizar com chave de ouro, com certeza fica aquela coisinha, né? É com ela que eu vou fazer. E a outra questão que eu uso muito, Ana, também, é que em todas as datas comemorativas, tá? Os responsáveis, tipo, Dia das Mães, eu dei um presentinho para a mãe da minha paciente. No mês da mulher, as mulheres ganharam um presentinho. Então, assim, são coisas que a gente coloca, óbvio, né, no custo do nosso tratamento. Claro. Já cobra ali junto. Quando tu vai fazer a precificação dos teus tratamentos, tu já tem que inserir isso no teu custo. Mas, assim, é um custo pequeno, não dou nenhum grande presente, é uma lembrancinha. Mas a reação, a sensação boa que as pessoas ficam, vale a pena. E no meu consultório também, a paciente que mais gosta de receber brindes é a paciente que mais investe comigo, né? Que mais investe o dinheiro dela em tratamentos, supostamente que tem muitas condições financeiras, né? Ela tá sempre viajando para lá e para cá. E ela me fala, eu adoro essa escovinha, essa toalhinha, essa pastinha. Então, não quer dizer, né? Todo mundo gosta de um brinde, todo mundo gosta de ser mimado, né? Que paciente que não gosta de receber aquele mini creme dental. A gente recebe de monte que até vence, às vezes, se a gente não der. Então, vamos fazer esse mimo, com certeza ele vai ter sempre, não no primeiro, pode não ser no primeiro momento, né? Mas ele vai ter um retorno depois. Que fica na memória, né, das pessoas. Com certeza. E não esqueçam, vocês não vão não vou gastar com isso. Você tem que botar o custo do tratamento de vocês. E eu, quando era... Isso é um cálculo de matemática simples, né? Quando eu era pequena, eu gostava de ir na minha odontopediatra, porque ela me dava um conjuntinho de plástico, de pulseira e um anelzinho. Uma coisinha melhor, vai lá. De um anelzinho. Então, tu vê, eu como criança já gostava. Então, assim, a gente acaba tendo as opiniões também por ter um brinde, por ter sido mimado, digamos assim, né? Por ter sido lembrado. Claro. Tá? Então, vamos à parte de negociações. Como a gente faz para fechar tratamentos grandes? Como a gente faz para entregar um plano de tratamento e tudo isso que envolve? Tá? Sempre lembrando que a gente tem um posicionamento, né? Posicionamento e muito estudo no nosso dia a dia. Para o paciente, quando tu entrega um plano de tratamento em pequenas parcelas, tá? Digamos que o teu plano de tratamento deu 10 mil. Na cabeça dele, tá? Se tu entregar 10 vezes de R$1.000 ou os 10 mil escrito ali da forma inteira, tem diferença, por mais que seja a mesma coisa, tá? Porque ele vai automaticamente pensar, 10 vezes no meu bolso. 10 vezes de R$1.000 eu consigo, agora 10 mil reais eu não consigo. Tá? Por mais que tu ainda não falou a forma de parcelamento, de pagamento. Então, sempre, primeiramente, entreguem as parcelas dissolvidas do que o orçamento inteiro. E não se preocupem que não precisa ser só tratamento de 10 mil, tá? Não, pode ser tratamentos mais baixos porque foi mais fácil de fazer os cálculos agora. Não se apore, assim. Porque hoje em dia tá tão fácil a gente ter uma maquininha de cartão no consultório e a gente tem a opção
de oferecer isso para o paciente, a gente acaba, né, não ficando presa a ter só parcelamento pequeno ou só trabalhar com cheque, como era antigamente. Hoje tem tantas outras facilidades. Quem não tem um cartão de crédito hoje, né? Então, sempre mostrar para o paciente a forma mais fácil de pagamento, porque se ele quiser pagar à vista, ele vai te perguntar, né? É verdade. Então, sempre fazer essas parcelinhas, tá? Parcelas mínimas que tu pode pagar e, óbvio, para não te prejudicar também, tem que ser uma parcela que tu consiga pagar o protético, que tu consiga pagar todo mundo, tá? Não diminui muito ali. Oferecer descontos nunca, tá? Lembrando que a gente não vende roupa, a gente não vende produto físico, a gente vende serviço. Então, ao invés de oferecer descontos, ofereçam parcelamento, tá? Facilitem a vida do paciente. Eu me lembro que quando eu botei quando eu fui na hora, botei um aparelho há 40 mil anos atrás, era em dólar o aparelho e era um salário mínimo por mês. Isso sim que era ruim. Né? Hoje em dia, tu tem cartão, como a Fê falou, tu tem cartão de crédito, né? É mais fácil de parcelar. Hoje em dia, tu tá concorrendo com a viagem do paciente. Então, né, facilita a vida dele, tá? E outra coisa, não entreguem esse orçamento num papel de pão assado, de pão de padaria, tá? Entreguem direitinho numa folhinha com o logo de vocês. Até a gente sugere, se no início vocês não querem gastar muito, façam adesivos do consultório de vocês, ou do logo, ou do nome de vocês, onde vocês possam colar em qualquer lugar, tá? Até numa folha, se vocês não querem mandar... papel timbrado, né? Se vocês não querem mandar na gráfica imprimir, né? Esse adesivinho eu tenho no meu consultório, eu consigo colar no envelope, tu consegue colar se tu mandar fazer um pouquinho menor nas seringas de clareamento, tu consegue... colar num kitzinho de clareamento que tu vai entregar. Então, o adesivo, no início, serve para tudo. Então, é legal também, tá? Então, entreguem um papel honesto, digamos assim, tá? E não especifiquem o valor de cada tratamento. Cada procedimento. Digamos assim, ó, profilaxia, R$300. Restauração dente 47, oclusal e vestibular, 250. Evitem fazer isso, porque na cabeça do paciente, ele vai ver que ele pode tirar alguns procedimentos do tratamento dele. Ele tem que entender que todo o tratamento dele é necessário, tá? Para ter uma saúde bucal ou para atingir o objetivo que ele quer, né? Se ele quer, enfim, ter estética, né? Ter estética dentária, né? Então, evitem fazer isso. Entreguem... Vocês podem especificar o tratamento, porque às vezes eles pedem, mas deem o valor total do tratamento no final, tá? Porque isso evita com que ele fique comparando o preço também depois. Pois é. Né? Eu vou no outro dentista, mas o outro dentista, a restauração dele é 46, que tu me falou, que era do dente 46, que tu me falou que era 250, nele é 150. Então, eu acho que eu vou fazer a restauração no outro dentista que é mais barato e venho aqui para fazer o clareamento contigo, não sei... Evitem, porque isso acontece, tá? Por experiência própria, tá? A gente aprende, né? Eu também, lá no início, eu fazia isso, eu dava. Então, deem o tratamento em geral. Sem contar que, às vezes, eles querem estabelecer as prioridades sem uma lógica também, né? Quando eles sabem, de forma discriminada, o que está sendo apresentado ali. Então, o importante é que entendam que a melhora, o resultado daquele tratamento está associado à confecção daqueles procedimentos como um todo. Outra forma de agregar valor no tratamento de vocês é usar os programas que nós temos disponíveis para isso. O DCD1, tá? O DCD, ele vai te mostrar como o tratamento final vai ficar. A câmara intraoral vai aumentar tanto aquela cárie que ele vai achar, nossa, vai causar isso nele assim, nossa, eu tenho que fazer ontem essa cárie porque tá comendo todo o dente. Ele vai ter uma visão clara do que está acontecendo, né? É uma forma muito legal de visualizar o problema. Fotos de antes e depois dos pacientes de vocês. Tanto na minha sala, na minha recepção, quanto na minha sala de prescrição, que eu tenho uma salinha diferente ali para prescrever para o paciente, não a sala clínica. Na sala clínica também, agora eu me lembrei, todos esses lugares eu tenho foto de antes e depois dos pacientes, tá? Porque isso mostra, como a gente falou antes,
nossa, se o fulano se submeteu a isso, se o fulano fez e ficou bom, é porque a doutora sabe fazer, é porque realmente fica bom. Então, isso já resolve algumas objeções, alguns questionamentos que eles possam vir a ter do teu tratamento, tá? Vamos lá. Vamos para o próximo. A questão do clareamento, uma questão que é forte. O paciente que retorna, né? Que tu tem que vender um clareamento, e o paciente que retorna e quer te comprar seringas. Ah, isso é legal. Isso é uma outra questão. O que fazer, né? O paciente já fez clareamento nem contigo, fez clareamento com outro profissional. E te telefona para comprar seringa. Como eu faço isso, né? Como a gente pergunta, como vocês fazem isso? Vocês vendem só a seringa? Lembrem que vocês não são dentárias, não vendam só a seringa. Tá? Agreguem valor para esse clareamento, tá? Vendam em conjunto uma sessão de clareamento a laser, que é o clareamento de consultório, tá? E daí sim, incluam nesse clareamento de consultório, nesse clareamento a laser, duas, três seringas, eu não sei qual é o protocolo de vocês, tá? Daí sim, vocês conseguem cobrar um preço justo, honesto, porque aqui ninguém aqui é dentária para ficar vendendo seringa de clareamento. E tu vende uma, deu, um passa pro outro, vai lá no fulano, que o fulano te vende, quando tu vê, tu tá virando... Até por isso que a gente gosta, né, de dizer que dá para tirar o adesivinho da seringa do clareador, botar o adesivo do teu consultório para começar para o paciente não saber exatamente o que é, porque hoje em dia com a internet ele vai lá no Google e descobre o que é aquele produto, vê o valor, né? Vê o valor do produto, e a gente não está vendendo um produto, a gente está vendendo um serviço, tem todo um valor agregado por trás, né? Outra coisa é fazer o paciente entender que o que ele tem que comprar é o reforço, né, daquele clareamento que ele fez para manter a qualidade do trabalho. E isso está incluso fazer a sessão do consultório, ou está incluso fazer uma profilaxia anterior e levar o reforço conforme vocês julguem que é a melhor forma da sequência no tratamento do clareamento, quem não faz com luz, enfim. E outra coisa importante, né? Quando vocês forem entregar um kit de clareamento ou qualquer outra coisa que tenha material associado, uma placa de bruxismo, qualquer coisa assim, pelo amor de Deus, vai na Calunga, aqui a gente tem a Calunga, vai na Saraiva, na Calunga. Se tu não tem material personalizado no consultório, vai lá e compra uma sacolinha bonitinha, gruda, cola o adesivo do teu consultório, faz uma embalagem bonita, sabe, para entregar. A gente não precisa só falar em personalizar 100% dos nossos materiais e material específico, é caro, né? Então não precisa. Mas fica bonito de entregar uma sacolinha de R$3 ali, adesiva, bota dentro o estojinho do clareador, seringuinhas adesivadas, bota creme dental que vem de brinde da Colgate, da Oral-B pra gente. Então, assim, é outra coisa. Uma coisa é entregar para o paciente na mão dele as 3 seringas e o estojinho, e outra coisa é chegar e entregar uma sacola com o kit de clareamento, sim, né, a home care dele. Vocês podem fazer um papelzinho, um panfleto de orientações feito pelo teu consultório, personalizado, ele tu imprime na tua impressora do consultório com as orientações do clareamento, não vai entregar o que vem no pacote do Whiteness, né? Então faz um personalizado, bota junto com as orientações pós. E entender que não é porque o paciente acabou o tratamento que acabou a tua comunicação com ele, tá? Essa comunicação, ela precisa ser continuada. Tu precisa pegar o WhatsApp dele, e hoje a gente fala muito no WhatsApp porque é um meio gratuito de comunicação, fácil, gratuito e viável para todo mundo, tá? Tu precisa continuar essa comunicação com ele, tá? O paciente foi embora pela tua porta, mas não acabem, continuem dando dicas de higiene bucal, continuem dando assim, o fulano, o dentista novo, tem dentista novo aqui no consultório, tem novas parcerias, né? Ou eu tô com um aparelho novo, venha conhecer. Campanhas internas, tá? Tu precisa estar ali, não no dia a dia, lembrando que, né, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu bloqueei uma pessoa muito que eu considero muito legal e que dá dicas muito legais, porque essa pessoa começou a me mandar dicas todos os dias. E o WhatsApp é um meio de comunicação muito íntimo, tá? Uma coisa é tu publicar no Instagram, no Facebook todos os dias, a pessoa vê se tu quer. Agora o WhatsApp, o teu celular vibra, tu fica ali com um negocinho de mensagem. Então, muito cuidado, é muito fácil do paciente te bloquear,
no WhatsApp, tá? Então, usem com parcimônia. Então, mandem uma vez por limite, semana. Né? Entre o ser legal e o ser chato, né? Ser uma linha tênue. Mandem uma vez por semana, a gente aconselha. Dando dicas de higiene, falando de novos tratamentos, falando de novas transformações, até falando, mostrando os pacientes de vocês, né? As vídeos de pacientes, gravem vídeos de pacientes de vocês, falando dos resultados, falando como foi a experiência dele no consultório de vocês. Isso ajuda muito os pacientes que estão no meio do muro em se decidir se vão com vocês ou não, né? Geralmente eles vão, porque eles precisam dessa prova social, né? Que é um gatilho mental da prova social, para ver que outras pessoas já foram para irem também com vocês, tá? Então, sempre o WhatsApp, usem para manter essa comunicação após tratamento. Não, o paciente foi embora pela porta, continuem essa comunicação, porque ele precisa voltar, ou ele precisa trazer a família dele, para ti também ter mais lucros, né? E quanto ao WhatsApp, acho que tem algumas coisas que são muito legais de se fazer, porque é uma forma de fazer marketing sem praticamente gastar, né? Ele é uma ferramenta que nos proporciona isso. O fato da gente conseguir estar mais próximo do paciente pelo WhatsApp, né? Mais do que da rede social, é o passo mais que a gente consegue mais proximidade com o paciente. Então, o que a gente sempre aconselha? Primeiro, lá no início, né? Que vocês sempre peguem o contato dos pacientes que contatarem vocês pela rede social, peguem o contato do WhatsApp, mesmo que eles não marquem naquele momento contigo a consulta, ou que eles não vão fechar o tratamento naquele dia, vocês vão poder fazer isso que a Ana está falando, de estabelecer a comunicação constante com eles, e no momento que tu sempre está entregando valor, no momento que eles considerarem que estão necessitando, ou que eles precisarem indicar para alguém, eles vão lembrar de vocês. Mas o que acontece? O WhatsApp nos proporciona, né, com esses contatos que a gente tem dos pacientes, criar uma lista de transmissão, que é uma das ferramentas que o WhatsApp tem. E nessa lista de transmissão, ela pode ser muito útil no momento de... A gente quer fazer um caixa mais rápido no consultório, então, assim, hoje em dia está se fazendo muito Botox Day, para quem faz harmonização, clareamento, semana de clareamento, então a gente utilizar a lista que a gente tem de contatos do consultório para divulgar as campanhas internas, tá? Então, tu vai gastar R$1 para isso, e ali é um momento e é um local onde tu pode conversar mais aprofundadamente com o paciente sobre as questões que envolvem esse tratamento, porque é uma relação 1 a 1, né? Tu não está respondendo comentário no meio da rede social. Então, assim, quer fazer uma campanha, vai fazer uma super campanha de clareamento com condições especiais, pega aquela tua lista de WhatsApp que tu tem de todos os teus pacientes, divulga lá, faz uma constante comunicação para poder trazer essas pessoas para essa semana especial, assim como para o Botox Day, tá? Então, assim, é uma forma de vocês criarem uma campanha sem gastar R$1. Outra campanha que dá para fazer, de pacientes que estão há muito tempo sem vir no teu consultório, que tu consegue fazer esses pacientes voltarem, é fazendo atualização de cadastro. Tu telefona, ou tu, ou a tua secretária, para fazer atualização de cadastro desses pacientes. Então, assim, tu vai falar, quanto tempo que tu não vem, ou isso, aquilo, e atualiza os dados. Com certeza vocês vão ver que vai ter paciente que vai dizer assim, tô horas para ir no dentista, vamos marcar essa revisão então agora. Sabe? Então, assim, são formas que a gente não gasta R$1 e consegue ter retorno desses pacientes. Ó, uma perguntinha da Patrícia aqui, ó. Ela quer saber, a gente falou em depoimento, ela quer saber como ela pede para o paciente fazer um depoimento, que ela fica com receio de o paciente ficar se sentindo obrigado e não ser algo que realmente está pensando. Assim, Patrícia, na verdade, o nosso paciente, ele é muito sincero, tá? Quando ele faz um tratamento longo contigo, ele vai ter a abertura de te dizer se ele vai querer gravar um vídeo ou um depoimento ou não, tá? Geralmente os pacientes são super sinceros, porque eles passam muito tempo com a gente, tá? Então, pergunta. A melhor forma de fazer é perguntar. Seu fulano de tal, será que tu poderia me conceder um vídeo, um depoimento teu da tua experiência no consultório, porque pode ajudar os meus pacientes também. Fala que vai ajudar os outros pacientes, tá? Eu tenho pacientes com medo disso, o senhor que se submeteu a esse procedimento pode falar como é que foi, e se foi bom, eles vão querer gravar o vídeo, eles sempre querem gravar o vídeo. Sempre dizer que o objetivo é ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação, isso é um tipo de justificativa que ajuda muito, né, Ana?
Muito, muito. Então, geralmente eles querem, tá? Os pacientes, quando eles ficam um tempo contigo, eles costumam ser bem legais, né? Então, se eles, a pessoa não eles quiser gostam de gravar um aparecer. vídeo, ela pode, então, te mandar uma mensagem escrita pelo WhatsApp também, sabe? E tu publicar essa mensagem, tu pode ter lá no teu destaques do Instagram, uma partezinha só de depoimentos dos teus pacientes e publicar. Uma coisa que a gente sempre indica, quando fizer as fotos com os teus pacientes e tu publicar essa foto, tu marca a pessoa que tu publicou. Porque assim, ó, é batata, ela vai te repostar e ainda vai te botar um comentário para ti. A Ju falou que já está sendo enjoativo a receber conteúdo em grupo. Assim, Ju, se tu gosta mesmo da pessoa, tá? E se tu quer receber... E se tu tá aberto a querer um conteúdo que essa pessoa tá disposta a te dar, se engrandecer, seja ela por odonto, ou seja ela por desenvolvimento pessoal, ou seja ela... A gente não... É difícil a gente se enjoar, né? Às vezes a gente se enjoa quando realmente é muito conteúdo, como eu e a Fê, a gente tá falando. Às vezes todo dia, né? Evitar essa de postar todo dia, sabe? De WhatsApp é muito íntimo isso, tá? Mas... geralmente a pessoa, quando ela se inscreve, tipo, a gente tem a nossa lista VIP do WhatsApp, tá? A pessoa que se inscreve, ela quer receber conteúdo nosso, tá? Então, pouco provavelmente, é o que a gente tem visto, a pessoa não quer mais receber conteúdo. E também se não quer. Se não quer, não quer. Tu não pode obrigar ninguém. Né? Ou a pessoa vai sair do contato, não sei. E tá tudo bem, né? Porque a gente não consegue agradar, infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo. Ó, muitos saem dos grupos e listas de transmissão imediatamente. Isso é verdade, isso é verdade. Isso acontece, isso é a vida real, né? A gente não consegue agradar todo mundo, mas geralmente quem se inscreve, tá? Uma coisa é tu comprar numa loja e a loja, sem te pedir, ela começar a te mandar mensagens, tenho promoção. Outra coisa é tu pedir para se inscrever, são coisas diferentes, tá? Porque tá um pouco mais receptivo para receber as informações que aquela pessoa tem para te passar. Certo? E agora a gente tem que dizer uma coisa para vocês, né? Não adianta nada, a gente sabe que esse monte de informação que a gente passou para vocês, tá? Vocês vão aplicar e vocês já vão ter resultados. Mas assim como nós, a gente sabe que vocês vão aplicar por 2, por 3, por 4 dias e vão parar. E isso é inevitável do ser humano, tá? E para isso, a gente precisa de um mentor, né? O mentor não é aquele gênio da lâmpada mágica, não é o super-herói, aquela pessoa perfeita que tem a vida perfeita. O mentor, ele vai te ajudar a chegar onde tu não chegou, onde tu quer chegar, e ele já chegou. A passar por coisas que ele já passou e tu às vezes não precisa passar. O mentor, ele vai te ajudar a encurtar o caminho da tua jornada, tá? E por isso que a gente já vem anunciando que esse ano a gente vai abrir a nossa mentoria Fisiodonto Start, nossa mentoria online, tá? Então, é a mesma coisa, a gente tem um exemplo muito assim do personal trainer. Pega um personal trainer, o personal trainer tira férias e ele te diz assim, Ana, eu vou tirar férias, eu vou ficar 15 dias de férias e eu vou te dar todos os exercícios para te fazer. Tu faz, tá? Eu vou ficar 15 dias de férias e tu faz. Tu vai fazer? De repente, na primeira semana tu vai fazer. Mas tu não vai continuar fazendo, porque tu ainda não tá apto a fazer isso sozinho, tá? Tu ainda não tá com um desenvolvimento tão bom para prosseguir isso sozinho. Por isso que tu precisa de alguém, por isso que tu precisa de um mentor, tá? Então, a gente abriu essa mentoria justamente com esse propósito, né, Fê? Na verdade, assim, a gente já vem, é o segundo ano que a gente tem os nossos mentorados aqui de Porto Alegre, com mentorias presenciais, né? A gente tem feito esse trabalho desde 2018, tem sido bem legal, mas a gente só consegue atender quem mora aqui em Porto Alegre, porque é atendimento presencial.
Então, assim, é um trabalho bem personalizado, a gente acaba ficando muito próximo dos dentistas que a gente ajuda, né? Mas o que vinha acontecendo é que a gente vinha recebendo muitas perguntas no nosso direct ou no WhatsApp ali. Como é que funciona a mentoria de vocês? A gente explicava e a pessoa não é de Porto Alegre. Daí ficava difícil, porque a gente quer ajudar. É inviável para a gente se deslocar, né? Financeiramente inviável, não tem como. E a gente, assim como a Ju colocou ali, é bem difícil a gente ficar só no grupo, porque a gente não consegue ter um atendimento 1 a 1, por mais que a gente costume responder tudo que nos manda no WhatsApp, a gente tenta responder o mais rápido possível. A gente possível. Responde para todo mundo de forma individual, mas é que não é a mesma coisa. Então, assim, a gente demorou para ver como é que a gente poderia viabilizar isso. A gente montou uma estratégia e a gente vai abrir algumas vagas, vai ser a primeira turma, vai ser uma turma pequena, tá? Mas vão ser para atendimento, para mentoria individual, tá? Então, assim, é uma mentoria online, que vai funcionar de forma online, os encontros vão ser online, é um programa de 6 meses, onde a gente vai ter 6 sessões de encontros individuais online, tá? Para a gente poder fazer desde um diagnóstico da situação atual do dentista, que é mais ou menos o trabalho que a gente faz presencial, tá? Só que a gente vai levar para a parte online. A gente faz um diagnóstico do momento do dentista. Por que a gente consegue personalizar esse atendimento? Porque cada dentista que nos procura está numa fase diferente. A gente tem mentorados que estão recém começando e já querem começar de uma forma um pouco mais assertiva, porque não sabe por onde começar. E a gente tem colegas que têm quase o mesmo tempo de formado que eu, que está meio perdido, precisa reformular a situação. Então, são situações completamente diferentes, que eu não tenho como dar, a gente não tem como dar a mesma orientação para as duas pessoas, entende? Então, por isso, essa questão individual. Mas, assim, como que vai funcionar? Se faz um diagnóstico da situação atual do dentista, vamos analisar as necessidades, mas é que fique bem claro que é mentoria, ou seja, o dentista tem que estar comprometido para realizar as ações que nós vamos sugerir, porque o próprio dentista que vai ser responsável para a construção desse seu marketing, né? Então, assim, a gente faz um diagnóstico da situação atual, avalia a parte digital do dentista, porque a nossa mentoria é voltada para o desenvolvimento do marketing digital do dentista e para as ações de experiência do cliente que são trabalhadas dentro do consultório de cada dentista. Tá? Então, assim, a gente hoje deu uma pincelada nos nossos protocolos, mas toda e qualquer atividade que a gente desenvolve dentro do consultório tem um protocolo específico, tá? É muito difícil, em 1 hora e pouco, não sei quanto tempo a gente está aqui, 2 horas, falar tudo. É muito difícil. A gente está bastante tempo e não deu tem muita coisa. Mas no momento que a gente personaliza esse atendimento, a gente consegue, então, ter através das nossas sessões de Skype, né? Vai ser online, de Skype, WhatsApp, como é que é? Pelo YouTube, tem várias formas, tá? Isso não vem ao caso neste momento. Mas as nossas sessões individuais, a gente vai fazer o diagnóstico, estabelecer o projeto e acompanhar vocês nessa jornada. Além das nossas sessões, vai ter o acompanhamento pelo WhatsApp, né? A gente tem ainda vai ter de bônus mega, hiper aulas muito legais dadas por alguns parceiros que a Fisodonto tem na área de desenvolvimento pessoal, na área de finanças, né? Na área de experiência do cliente também. E, além disso, ainda vão receber algumas aulas gravadas por nós ao longo desse processo. Então, assim, o acompanhamento bem de perto, é bem legal, só que a gente quer que vocês entendam assim, vão ser muito poucas vagas. Então, não é assim, tá aberta a venda da mentoria, não é assim que funciona, tá? Quando terminar esse vídeo, e por alguns dias, vai ficar um link para que vocês possam aplicar para a mentoria. O que significa isso? Vocês vão responder um questionário. A gente precisa entender quem vocês são, qual o momento profissional que vocês estão, o que vocês desejam, para ver se realmente vocês se enquadram na nossa proposta. A partir disso, da aplicação dessa mentoria, vocês vão poder, vai haver uma pré-seleção, né, de pessoas que a gente considere que se enquadram mais na nossa proposta, e nós vamos fazer ligações para essas pessoas. Vocês vão receber uma ligação nossa, onde a gente vai conversar com vocês, e daí sim a gente vai fechar, para ver se realmente o que vocês estão pensando e o que a gente tem para propor faz sentido e vai dar resultado. Porque para nós não adianta, a gente não quer vender alguma coisa e não ter resultado, a gente quer que os resultados de vocês sejam nossos resultados também. Né? Então, assim, é um trabalho muito legal que a gente já vem desenvolvendo e que a gente acha que vai agregar muito para vocês. É uma forma que, além dos cursos, a gente tem os nossos cursos, mas a gente acredita que dessa forma
consegue ser um a um, né, Ana? Uma coisa mais personalizada. Então, essa... Muito mais resultado, né? Até hoje, dia 4, até o dia 10, vão ficar abertas as inscrições, né? No caso, a aplicação da mentoria. Então, assim, até dia 10 vai estar aberto para poder responder ali, através do link, e o processo continua depois do dia 10, até a abertura do projeto em si é 20 de julho. A partir do dia 20 de julho, são 6 meses para a mentoria acontecer. O valor dessa mentoria, ela é R$ 1.950, parcelado em 12 vezes no cartão, né? No cartão? Isso aí, tá? Vocês vão ter garantia, né? Se vocês aplicarem para a mentoria, forem chamados e, sei lá, não gostarem do jeito que a gente conduz ou acharem que não é para vocês, vocês vão ter garantia de 7 dias, tá? A gente devolve o dinheiro. Não tem problema nenhum, é como o Fê falou, a gente quer pessoas comprometidas, tá? A gente quer que vocês tenham o resultado para a gente também ter, tá? Então, eu gosto muito de um exemplo, assim, eu gosto muito da parte de desenvolvimento pessoal, e eu compro muitos cursos, a Fê sabe disso, online de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque ainda nessa parte da minha vida, eu preciso de alguém que me dê a mão, eu preciso de alguém que ande comigo, eu não consigo andar sozinha, tá? Eu gosto de meditar. Eu comprei um programa de meditação, tá? Por quê? Porque eu ainda preciso que alguém me fale o que eu preciso fazer. E a gente sabe que muitos colegas precisam também dessa ajuda, né? Precisa de alguém como nós, que já passou por onde a gente passou. E outra, nós somos dentistas. Tem muita galera ensinando marketing que não é dentista, tá? Que autoridade que alguém tem de ensinar marketing para dentista que não está no consultório, que não passou por aquilo todo dia, tá? E que não fez odonto. Então, assim, o mais legal é isso, nós somos dentistas ensinando para dentistas, né? Então, a gente está aqui para dar essa boa nova para vocês, dessa mentoria. A gente gostaria que quem se interessasse, aplicasse para essa mentoria, tá? Que a gente garante os resultados, mas como a Fê falou, né? As coisas... tem que ser feitas, né? Não adianta, é a mesma coisa de tu comprar de tu se inscrever numa academia... Não ir, achar que vai emagrecer só pensando. E querer emagrecer, tu não vai emagrecer. Então, não compra essa mentoria se tu não vai fazer o que a gente tá falando para fazer, tu não vai ter resultado nenhum. Depois ainda vai dizer, as gurias não consegui, sim, tu não fez, né? Então acho que é isso, né, Fê? A gente acredita fortemente que em algum momento toda essa parte de gestão, marketing, vai fazer parte da vida do dentista desde a faculdade. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade, e muito menos foi da nossa. Tanto que eu estou quase 20 anos, né, na profissão, a Ana já está, sei lá, mais de 10 também. Sim. Então, a gente demorou muito para conseguir chegar num estágio de trabalhar essa parte. Mas a gente acredita que juntos a gente consiga acelerar esses resultados, né? E uma questão importante que tem que ficar clara, né? É uma mentoria. Não é fórmula mágica. E não existe, e por sinal, desconfiem de fórmula mágica. Então, assim, né? A gente tem as estratégias para encurtar o caminho, mas se não forem feitas as estratégias com consistência, com dedicação, com comprometimento, não tem nada que dê resultado se não tiver comprometimento. Não é uma coisa que 15 minutos por dia vai resolver. Tá? É uma coisa que vai ter que fazer parte da vida de vocês, começar uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento, de postura profissional, para entender e para poder inserir essas novas estratégias na vida profissional de vocês. E colher resultados disso, né? E vamos sair desse mimimi de, porque a crise, porque eu vou ter que vender meu consultório, ou porque, sei lá, eu vou ter que abaixar meus preços, porque a crise está pegando. Gente, tem alternativa sim. Tá? Só vamos abrir os olhos, só vamos seguir quem vocês acham que pode dar ser esse exemplo para vocês, tá? A gente espera que sejamos nós, porque a gente está um tempo aí no mercado, a gente já passou por tanta coisa nessa vida e nesse mundo e com os pacientes, tá? Então, a gente tem total autoridade de hoje chegar aqui para dizer para vocês que sim, que nós mudamos a nossa odontologia. Tá? A gente saiu de uma forma de reclamar, né? Eu e a Fê juntas, tá? Em diferentes momentos, mas a gente reclamava. Porque assim não dá, porque eu vou ter que trabalhar em outro consultório, daí tu acaba trabalhando em 4, 5 consultórios juntos, porque tu não consegue, com o teu, tu já não tá conseguindo, tá? Então a gente tem muita legitimidade para falar isso. Eu acredito que grande questão é que
que eu pessoalmente nunca tinha puxado a responsabilidade para mim de verdade. Claro, tá, sabe? Melhor. Essa é a grande verdade. Óbvio que nenhuma de nós duas é louca de não reconhecer que a gente tem um país que está passando por situações financeiras complicadas. A gente sabe, tem toda hora a loja fechando, tem isso, tem aquilo. É óbvio, né? A gente sabe disso. Mas a gente também sabe que a gente tem como montar estratégias para contornar a situação. Por quê? Porque o que a Ana falou agora há pouco tempo. Às vezes, a forma como que a gente entrega um tratamento para o paciente, o nosso tratamento está competindo com uma outra coisa que o paciente quer fazer, com uma viagem, com uma compra de outra coisa. E a gente vai, de alguma forma, conseguir mostrar para ele que o tratamento dele é prioridade em relação ao outro. Não é? Vocês entendem? Então, assim, na verdade, não é fechar os olhos e achar que a gente vive no mundo cor-de-rosa, mas é saber que a gente tem ferramentas de baixo custo, principalmente de baixo custo, e que vai nos ajudar a melhorar os resultados. E o link está onde, Fê? No final do vídeo dessa aula, vai estar ali no vídeo, na descrição então, assim, do vídeo. A gente agradece imensamente de coração por vocês terem ficado duas horas aqui com a gente. A gente tem certeza que todas essas estratégias vão ajudar vocês sim. Amanhã vocês já podem começar a colocar essas estratégias em prática, seja com a secretária, seja com vocês mesmos, seja no atendimento telefônico, tá? E é isso, agradecer. E a gente continua pedindo, mandem perguntas pra gente, o pessoal do Instagram que tá por aí, se tá por aí ainda, mandem perguntas, porque a gente tem tanto conteúdo, a gente teria muito mais coisa para falar, mas é que são só 2 horas, entende? Daí não dá. Então, assim, teria que se estender muito. Então, mandem perguntas para nós, que vão gerar conteúdos para os nossos próximos vídeos. A gente pode marcar outras aulas pelo YouTube tranquilamente. A gente está super aberta, a gente adora fazer isso. Então tá, pessoal, uma boa noite para vocês, descansem, tá? E até amanhã. Beijo. Beijo.